esse é outra forma de sentir, um programa hoje incrível, né? Com a participação não, né? A fundadora do programa aqui, a doutora Leila. Ela não gosta disso, né, Gabriel? Cara, Ela não gosta. Mas não é a fundadora do programa? Só existe esse programa porque tem a doutora Leila aqui pra guiar. Essa semana eu tava falando pra Deia, o doutor Gabriel, que eu fico discutindo com o Gabriel as situações, as sensações, a outra forma de sentir. A Leila vem e faz o arremate para as pessoas entenderem de maneira clara. Então, a Leila é realmente aqui a nossa professora aqui. E a gente está muito feliz, porque hoje a gente vai receber aí a sua família. Eu queria que você apresentasse aqui o nosso primeiro convidado da sua família. É uma honra recebê-los aqui também, que seja a casa de vocês aqui, outra forma de sentir. Bom dia, boa tarde todo mundo, né? Boa tarde, Leila, Jal, pai, mãe. E é muita emoção mesmo, eu tô tendo a chance de vivenciar aqui, né? De poder sentir e partilhar tudo isso. E com toda a energia da Leila, claro, assim, né? Que ela traz essa clareza, esse amor todo que eu não canso de falar. Transborda isso, assim, né? Assim eu sinto, assim eu percebo, não só comigo, mas com quem tem a chance e a sorte de cruzar a vida dela, assim, né? E hoje, podendo estar com meu pai e minha mãe aqui, junto, né? Claro, em relação à minha história, eu como autista, porque a gente fala, a ideia aqui, né, do nosso programa eu perceber essa outra forma de sentir, que cada um de nós autistas tem. E hoje recebi meu pai, né, que é autista também. Ainda não acho que não aceita muito bem, mas tá no processo dele, né? E hoje, né, teve alguns despertares que eu acabei de descobrir agora, né, sim, né, que teve agora, né, aos 75 anos, meu pai, Ismar de Bessa, né? Obrigado. Outro filho. E tá aqui podendo aprender e partilhar isso, né? E com a presença física deles é um presente enorme. E eu agradeço muito que eles vieram, né? E também a vocês dois. Sim, vamos entender a origem com mais um Bessa aqui. Importante ter vocês dois aqui, porque o Dr. Gabriel é um médico respeitado, né? No Brasil. A gente fez um post essa semana e viu como as pessoas elas amam a forma como o Gabriel toca na vida das pessoas e ter a origem do Gabriel, que é o senhor e a... Qual que é o nome da sua mãe? Alba e... Ismar. Só nome difícil, né? Ismar de Smart, Ismar, né? Esperto. E Alba. Mineiro, se você deixar, ele te come, tá? Não, mas eu não vou deixar, não. Tô pronto pra não ser comido hoje. Tô pronto pra não ser comido. Mas esse jovem, ele salvou a minha vida também. Ele não sabe, mas um dia eu tava com a minha esposa recém-descoberta. Eu acho que a gente nem tinha diagnosticado autismo ainda e precisava de um psiquiatra, porque todo mundo que estava atendendo ela, minha esposa Deia, ela foi em uns 3 e teve dificuldade de acolhimento, de entendimento. E um dia a gente foi em Serra, ali no Espírito Santo, a gente veio de Santos, e a gente veio conhecer o Dr. Gabriel, e a Deia estava numa rigidez, estava num nível de desregulação, sofrimento muito grande. E aí ela sentou, e eu já conhecia isso, né, porque eu estava aprendendo a lidar com isso, a entender, sem saber se era autismo, se era desregulagem, o que era. E a gente sentou na mesa do Dr. Gabriel, fiquei aqui do lado da Deia, o Dr. Gabriel ali, e eu só orando e pensando que esse cara seja assertivo no jeito de falar com ela, porque senão ela já tinha feito isso outras vezes, derrubado a mesa, virado a mesa, depois chora e fica igual uma criança e fazia xixi. E nesse dia a Deia estava nesse sentimento, assim, nessa fúria. E chegou o primeiro contato com o Dr. Gabriel, foi o primeiro contato que eu tive com ele, que a Deia teve também. E aí quando ela começou a falar, e eu vendo o nível de tensão ali, e aí o Dr. Gabriel falou: "Você quer matar alguém, né?" Aí ele continuou: "Eu sei que você está sentindo, às vezes eu tenho isso também. Às vezes eu quero fazer isso." Aí desarmou. O acolhimento, o entendimento, desarmou.
aquele nível de pressão, de não entendimento que a Déia Sim. vinha vivido em outros consultórios, Sim. até mesmo pela família, até mesmo por mim várias vezes que não entendia o que estava acontecendo. Então nasceu o programa Outra Forma de Sentir, que vem de tudo isso aí, e o Dr. Gabriel é um homem muito importante hoje para a nossa classe, né? Eu digo que eu não sou autista, mas eu respiro isso com duas pessoas em casa. E eu só tenho que agradecer. E aí eu queria entender de você como que é isso, como foi essa criação do Gabriel, como foi esse movimento. O Gabriel sempre foi diferente. Porque quando eu conheci a Déia, minha esposa, eu sempre falei, tem um chip diferente. É uma mulher diferente. O Gabriel sempre foi diferente? Ou você não percebia nenhuma mudança ali? Como que você vê isso? Na realidade, eu percebia que ele era diferente. Eu percebia que a família era diferente. Entende? A mãe dele também, entende? Eu percebia que era diferente das pessoas mais comuns da sociedade, que a gente convivia na sociedade, entende? Eram mais pessoas especiais mesmo. Tanto que, no fundo, apesar do meu comportamento não ser o melhor possível, mas eu tinha o maior respeito, sempre tive pela família, entende? Tive o maior respeito. Por quê? Porque, na realidade, eu tinha esse traço, eu não sabia como é que ia lidar com isso, esse traço belicista. Eu não sabia como lidar com isso. A minha proposta é que isso seja bem amenizado no final dessa existência minha, o máximo possível, certo? Mas, porque eu não sei se eu vou viver 2 dias, né? Se eu vou viver 1 ano, né? Essas coisas assim que a gente não sabe, né? Então eu tenho que trabalhar com isso com muita seriedade, porque eu espero que na próxima eu esteja com isso bem melhor para poder desempenhar melhor a minha função aqui, entende? Na próxima existência. Então isso vai ser uma coisa assim, já começou a ser um trabalho meu, desde que eu reconheci que eu tenho esse traço. Eu já estou querendo tirar ele fora. Hoje o Gabriel falou uma coisa comigo, vindo no carro, eu vou só repetir, eu não sei por que o Elon Musk, né, que chama o cara, não teve uma penetração aqui no Brasil boa dos carros dele elétricos. Eu falei, vou ficar calado. Por quê? Porque existe uma política no meio, a gente sabe disso. O cara é da direita, outro é da esquerda, não vai permitir que ele entre aqui. Mas eu não entrei em detalhe com ele. Pai, se fosse antes, eu ia bater na cara dele, entendeu? Falei, não vou falar nada. Estou falando aqui na reunião, aqui. Você sabia que eu falava, mas não ia falar com ele de jeito nenhum. Porque eu falei, vou tirar isso da minha vida, vai ficar fora. Não vou falar nada com ele. Você está aprendendo a lidar com a... Eu quero aprender a não ser uma pessoa de uma reação assim, que não é legal em relação a isso. Qual era a sua dificuldade em lidar com o Gabriel? Ele deu trabalho? Não. Criança ali. Não, o Gabriel sempre foi uma criança muito independente. Toda a vida. Mas ele brigava muito, né? Não. Isso aí eu fiquei sabendo depois, né? Não via, né? Uma menina lá falou comigo, não, Gabriel aqui, ficar nessa rua, passava aqui na minha casa e tal. Aquela menina eu esqueci agora o nome dele. Ali de Zezé, sabe? Irmã de Lorimar, Rua Seráfica, ali em frente a Rachid. Ali ela morava ali. Ela chama Vilma. Vilma? E ela falou, Gabriel era um negócio que ia lá brincar e fazia, eu não sabia de nada, eu tava, né, nessa hora eu não estava perto, né? Mas a professora dele, que era minha tia, falou assim, você tem um filho especial. Ela falou isso comigo, minha tia. Ela é diretora, Rosália. Você tem um filho especial. Eu já sabia que era especial, todos os meus filhos. Porque eu sabia da responsabilidade que era com relação a isso. Porque você adquire um grau de desenvolvimento que alguma coisa te ajudou para você chegar naquele ponto. Como você sabia que era especial? Você sabia do autismo? Não, especial, ou você ficou surpreso especial com que eu o falo assim, diagnóstico? são pessoas saudáveis, boas, inteligentes. E ela falou comigo assim, o Gabriel tem uma conduta, Ismar, que eu vejo que é uma pessoa que vai desenvolver na vida muito bem. E eu me prestei a ver isso, estou vendo. Sim. Mas quando você fala, existia diferença. Quando saiu o diagnóstico do Dr. Gabriel ali, como é que foi pra você entender? Tipo, eu nunca vi que meu filho era autista, eu acho que não é autista. Como é que você recebeu o diagnóstico do Gabriel? Eu fiquei sabendo disso agora, né? Sim, mas como é que você recebeu? Eu não sabia que ele era autista, não. Sim. Pra mim ele não era autista, né? Olha a omissão acontecendo aí, olha. Não, eu não sabia, porque eu não sabia interpretar que eu era um autista. Eu não sabia o que aconteceu comigo. Eu não sabia que eu tinha um traço de belicista, que eu fiz uma análise minha, que eu verifiquei. E pra você ter noção, o meu grande erro, que eu estou falando, na Conscienciologia, eu conheci em 94. E você, quando inicia lá, que você começa a fazer as primeiras aulas, os primeiros cursos e tal, eles pedem para você poder fazer uma relação
te dão traços, sabe? E fala, qual o traço seu aqui? Negativo, positivo. Você tem algum desses traços aqui? Ou qual que você tem? E você faz a relação para você, se autoanalisar, eu não conseguia colocar que eu sou belicista. Esse eu não colocava. Agora, Eu considerava que eu não era belicista. Me diz uma coisa, Ismar. Você ficou sabendo isso há uns 5 anos atrás, O quê? que o Gabriel é autista. Você lembra que Não. você teve... Não? Tem 5 anos, não. Tem, 5 5 anos, mais No ou mesmo menos. instante que eu fiquei 4, 5 sabendo, eu te anos. convidei, você veio Não, aqui. quando eu vim falei- conversar com você, 5 anos atrás. tem uns Você 2 lembra? 5 Não. anos, pai. 5 anos. tem 5 anos aquilo? Sim. 5 anos. 5 É autista mesmo, autista não tem noção de Você tem que tempo. O falar senhor é isso, autista pai. mesmo. Tem que falar aqui, Pra mim tinha pai. 2 anos só, tem 5 Não. anos. O Tem senhor é 5 autista, não tem anos. noção de tempo. Ah, Já tem 5 a anos. minha lembra- mulher, você lembra, a Ismar? minha vizinha de frente, falou comigo esses dias, eu falei com ela assim, vem cá, você tem quanto tempo que você construiu essa casa aqui? Ela falou, tem 13 anos. Eu falei, não é possível, pra mim tinha 8. É, não, é. Onde você ficou esses 7 anos aí? Eu caía, eu fiquei assim, pensando, como é que eu erro desse tanto com tempo, cara? Pois é, por que será que o seu relógio não tem ponteiro? Eu acho que ele quebrou. Nasceu quebrado? Ismar, uma perguntinha. Você lembra quando eu conversei com você lá na clínica? Hoje pra cá, Você não uma lembra? foto Mas hoje. tem 5 anos aquilo? Tem 5 anos aquilo. O que você sentiu não quando tem, eu não. falei pra você? Não tem não, querido. Eu fui depois do aniversário de Pedro, Não, eu já te conhecia antes. mas eu não sabia. Até então, eu fiquei sabendo naquela época que eu era autista. Então, Lá o pra que você trás eu não sentiu? sabia, não. O que você sentiu? Ué, eu me sentia assim, sabe? Pai, fala aqui, ó. Eu não sentia assim que era Você um ficou traço meio meu. Eu fiquei perdido? meio assim... Falou, essa mulher é eu fiquei doida. assim, em expectativa, né? De me rever. O que eu não vi até agora? Que eu não vi esse traço meu. Aí eu comecei a pensar que realmente poderia eu ter errado nas minhas pesquisas de não verificar esse traço. Porque há uns 15 anos, eu perguntei a uma psicóloga, eu estava conversando com ela na Conscienciologia. Falei, professora, eu convivo com vocês desde 94. E eu acho que eu poderia estar muito mais avançado e não estou. Será que é um traço autista meu? Uma psicóloga, um autismo? Perguntei isso a ela. Ela falou, não, você tem repressão. Ela falou, você tem repressão. Então eu fiquei assim, sabe? Quando você falou autismo, eu falei, uai, mas sabe, me deu Aham. um choque em mim, porque eu achava que era repressão. Entendeu? Mas o que seria repressão? O que é que você entende como repressão? O que é A que você pessoa vê? é reprimida pela religião, pela escola, pela família, pela sociedade, Pela pelo meio da estrutura de- Luizia, Tá. pelo meio que você vive, né? Boa. E a Conscienciologia te dá aquela coisa de expansão. Ok. Porque você começa a conviver com pessoas assim. Aí o senhor entendeu que, mesmo vivendo essa coisa toda de estudar a expansão, Eu não tinha expandido, né? não tinha expandido. Não tinha entendido a mim melhor. E agora meio que caiu a ficha, por que não expandiu tanto na sua ideia, né? Ou não? Ou ainda tem uma confusão? É porque eu acho que eu precisava de tomar, assim, talvez, esse impacto que ela falou comigo, que eu não esperava, que a pessoa lá atrás falou comigo que eu não tinha. Aí ela falou, você tem? Eu falei, aí eu tomei assim, sabe? Porque assim, sabe? É como se botar uma casca de banana, a pessoa, sabe? Eu fiquei meio assim, sabe? perdido meio mesmo. perdido um pouquinho. Aí eu comecei a fazer as reflexões e hoje, essa Deixa ele, semana, que eu refleti Deixa também meu pai, forte, então eu vou ficar a mão dele. que eu vi que eu tinha esse traço belicista, que eu observei assim e garanti que era um traço belicista. Vou defender esse negócio. Eu tenho esse traço. E eu quero bate. ver se eu consigo, na próxima, ou nessa mesma, melhorar isso muito. Como que eu vou fazer? Eu vou começar a me tomar conta de mim mais e pesquisar isso com profundidade. Você acha que o senhor deve? Pesquisar? Não, deve. Deve nessa vida? Tá devendo? Não, eu fiz o que eu pude. Eu não fugi da regra, né? Eu não fugi da coisa. Eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu devia fazer, eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz o que eu entendi que eu devia fazer. Se eu tivesse tido essa noção desse traço e belicista e de autismo, eu acho que eu teria trabalhado isso muito mais. Como eu descobri que eu sou belicista, eu falei, não, isso não me leva a canto nenhum. Então, vamos parar com isso. O que é isso? Primeira atitude minha. Eu acho que eu tomaria essa atitude há anos atrás, há anos passados. É que sozinho, que nem, se o senhor for buscar a jornada aí,
você foi buscar tudo na raça, né? Sozinho. Então, assim, sozinho, decidindo o que o senhor é, o que o senhor não é, se Também. diagnosticando, fica Também. muito difícil. Então, assim, com certeza agora, o senhor é muito jovem ainda, tem lenha para queimar com os netos, com o Gabriel aí. Então, assim, entendendo o diagnóstico do autismo, respeitando isso com o grupo, com o Gabriel, com a Leila, vai ficar muito mais tranquilo de ter flexibilidade. Sim. Porque pelo que eu entendo aqui, a gente falando nos bastidores, o senhor tinha dificuldade com flexibilidade, né? Eu vou te falar uma coisa muito importante que você falou aí agora. Sim. Você acabou de falar para mim a coisa. O primeiro exercício que eu fiz na consciência terapia, primeiro exercício, a professora, a psicóloga lá me falou, Ismar, você vai pegar um dicionário, 50 vezes você vai pegar 50 dicionários diferentes, e lá tem 6 mil, 7 mil dicionários lá na Conscienciologia, certo? Lá em Foz. Tem uns 7 mil dicionários. Não tem mais. Você vai pegar um dicionário por cada linha de 50 vezes. Cada linha você vai colocar flexibilidade, o sinônimo de flexibilidade. Mas cada vez, 1, 2, 3, cada um num dicionário. Pode ser igualzinho, mas cada um num dicionário. Eu fiz 50 vezes sobre flexibilidade. Tanto que eu aprendi o que é flexibilidade, né? Flexibilidade é esse negócio aqui, né? Eu sou craque. Mas na prática, eu acho que eu não fiquei tão flexível, entendeu? Na prática, eu não fiquei tão flexível comigo. Como que era? Eu gostei de entender. Você percebe isso, você consegue perceber a sua inflexibilidade com você mesmo e com o outro. Isso me fez mal. Não foi bom para mim. Porque eu perdi muita coisa com isso aí. O que você acha que você perdeu? A minha melhoria pessoal, a minha desenvolvimento pessoal, as minhas características melhoradas, que eu poderia ter melhorado mais, teriam sido outras coisas, né? Para trás. Só isso. Mas eu estou em tempo ainda. Na Conscienciologia você trabalha isso. Ó. Começou agora? Então vamos daqui para frente. Começou agora? Vamos daqui para frente. Então é o que você resolver começar. Tá certo? Então eu agora determinei que eu não quero mais demorar, porque a partir do momento que eu conheci que eu estou com essa coisa e que isso é um troço assim, foi um travão na minha vida, ser belicista. Porque eu falava com você, com ela, com o pé atrás. Depois eu descobri. Ou seja, a segurança, né? Eu falava com o pé atrás. Seguro de ser. O que você vai falar comigo? Agora eu entrei aqui desarmado. Eu falei, o que falar? Estava falado. Eu não entrava assim, não. Eu entrava armado, tá, meio... O que eu vou falar, sabe? O que eu vou falar com você? Nada disso eu pensei. A gente eu vai vou só falar trocar o que ideia. eu vou falar. Mas tem a ver, pai, assim, até com... eu tive a sorte de ver um verbetezinho que você me mandou, que eu pesquisei, do autista, através do olhar da Conscienciologia do Valdo, de eu ser ensimesmado, né? Eu não tinha esse termo, assim, né? Ficou muito claro, né? E eu tá lá dentro de mim, afundado, agarrado, com as minhas coisas ali só, e não poder chegar aqui fora, sentir, me mostrar nessa insegurança de, porra, eu não consigo lidar comigo aqui. Como é que é? Como é que eu vou me mostrar aqui pra todo mundo aqui se eu não sei que tem a ver com tudo isso, né? De segurança. E aí. Não bate, não, pai. Por favor. E. Porque esse coisa de bater, ele tem uma mania, chega lá em casa, sai batendo em tudo, acorda assim, não bate, cara. Aí assim, né? Até agora, voltando sobre a infância, pegar um negocinho pra regular na mão, assim, ó. Minha mulher fica assim, que ó. Tem ali é bom, né mesmo? Que é o trato autista, pai. O que eu ia falar? Você perguntou pra ele sobre a minha infância. Que tem a ver sobre essa coisa que ele falou de belicista, eu acho. E também do lugar que ocupava, né? Ainda tem a coisa do machismo também, né? Que acontece demais. Eu não lembro, eu lembro de meu pai sempre foi muito amoroso, mas ele não tinha proximidade comigo, eu criança, assim, de fazer as coisas distante, né? Sim, eu tava pensando sobre isso agora mesmo. Quem vai entender muito sobre a sua infância vai ser a Alba. Ele tava si mesmado no mundo dele. Se ele é autista, ele tava vivendo isso, ele nem conseguia te ver direito. Não me via. E aí, como que fala? essa, não me via, e como que as pessoas veem? Hã? Uma pessoa egoísta. Né? Só pensa nele. Sim. Não divide, não organiza, não participa.
Mas o que ele coloca o tempo todo? Uma ansiedade muito grande de ser. De ser, né? Uma insegurança muito grande de se mostrar, porque ele não podia errar. Dentro dele, ele tinha que estar... E se você reparar, nas falas dele, ele está vivendo isso até agora. Né? Até hoje, sabe por quê? Ó, pra você ver. A coisa da consciência, né? Ó, pra você ver, né? Doideira. Dele achar que ele se coloca num lugar superior, então ele não pode errar. Né? É que essa coisa... E já tem a desculpa. Não, peraí, eu posso... assim, né, mas essa coisa, eu acho que até mesmo... Não é infantil, mas assim, né? Um ego ainda tão inflado de algumas coisas, né? Que eu acho que também tem a ver com um lugar até mesmo político, de me esconder em algumas situações ali sobre isso, de eu perceber a minha fragilidade como ser humano. Peraí, pai. De eu perceber minha fragilidade mesmo como aprendiz aqui, e de nós sermos iguais nessa existência e podermos, o que eu posso fazer é lidar com a minha consciência. Isso aqui que nós estamos fazendo, eu acho que é uma coisa enorme, demais, porque essa outra forma de sentir vem de frente com tudo isso, com essa coisa de eu achar que eu sou melhor alguma coisa, e de eu querer extrair de outras pessoas uma coisa que eu não faria comigo mesmo. Né? Que eu não queria fazer aquela coisa, mas eu exijo do outro que faça aquilo como se eu tivesse num lugar realmente de privilégio, de ser maior, porque eu sou perfeito, eu sou uma classe, eu tô num lugar de rei, assim, né? Que quem manda aqui sou eu. Então tem a ver também com isso, assim, né? Tem toda essa história, esse contexto social, claro, que vai fazer, mas mais ainda, um autista nesse lugar, rapaz, se não tivesse a estrutura toda que ele teve a sorte de nascer, uma família estruturada, ainda achou minha mãe também, que de alguma maneira também é uma família muito forte em relação a meu avô, assim, né? Outro avô. A cuidar, a ter a estrutura toda. Para que ele pudesse estar aqui hoje, vivo, com a gente, desperto. E, né, ele buscou, o caminho dele foi um despertar. A Conscienciologia, eu acho que é uma potência, mudou a vida dele, para mim, pai antes e depois. No começo eu tinha muita dificuldade, porque em 94, eu lembro direitinho, ele chegou com um livro desse tamanho aqui, e nós, numa dificuldade, ele some, vai fazer um curso lá em Foz, e nós aqui, ele vai. E foi, né, assim. Mas para ele foi muito importante, que é assim, essa coisa da vida dele, é uma pessoa antes e depois. Mas a rigidez nossa, né, do autista tá aí, firme. E hoje, pela primeira vez, você fala isso, né? Que maravilha poder perceber essa coisa belicista. Sim. Mas essa coisa que é muito perigosa. Sim. De eu achar que eu sou melhor que os outros, eu sou melhor que ninguém. Eu tô aqui aprendendo o tempo todo. E aqui é sobre, eu acho que, né, é sobre eu poder aprender sobre isso, mas eu aprender a lidar com as minhas emoções. Você está falando sobre isso, né? Cada um de nós é diferente. Sim. Você está aprendendo a lidar com as suas emoções, eu também com as minhas o tempo todo. Só que o tempo todo eu também tenho a chance de poder aprender, mudar, perceber, mudar. A estrutura que você nasceu, percebendo assim, toda, né, que você repete, né, inconscientemente, talvez, te traz para esse lugar belicista, machista, te traz essa coisa, né? E quando toca nisso, é um trem tão desafiador e perturbador que você não quer largar isso de forma nenhuma. E fica rígido. Parece que a sua identidade está ali, né? Tá ali. Se tirar aquilo, não tem mais nada. Se tirar isso, não tem mais nada. Então, me jogar nesse vazio que é a vida, né? E perceber que eu posso aprender o tempo inteiro. Mas que eu estou num grupo, e que eu perceber que eu estou aqui frágil, e que eu tenho umas dificuldades diferentes, mas iguais com os outros, nós autistas, né? Assim, eu acho que isso não sei pra você, mas isso me acalma. Pra mim isso me acalma, porque isso me mostra cada vez mais que eu tô aqui só pra aprender a lidar comigo, com as minhas emoções. E quando eu consigo aprender a lidar com as minhas emoções, eu consigo ajudar. E outra coisa que eu vi lá também na Conscienciologia, que o Valdo falou, quando um autista consegue ajudar alguém, a hora que ele pode, ele sai daqui, ó. Uhum. E chega
né? E ele vem mais aqui para a tona e consegue conectar e consegue ajudar, né? Isso é maravilhoso, né? Então volta a conexão, é uma nova conexão com a vida mesmo, né? E que a Leila consegue fazer isso. Ela pega uma turma e vem para cá. Isso é maravilhoso, né? E estamos aqui hoje falando sobre isso de uma forma, acho que clara, né? Sim, sobre o que acontece. E eu estou muito feliz da sua fala aqui, para se mostrar hoje tranquilo. Antigamente você ia falar blá, 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 igual eu também, né? Eu ia falar embolado, eu também falando embolado, ninguém entendia nada. Né? Mas agora a fala melhorou, a minha fala melhorou. Isso é muito claro, né? Assim, a ideia de organizar. Gabriel, é o seguinte. Quando você não está belicista, que é meu estado hoje de trabalhar isso, eu não estou te atacando. Eu estou tranquilo. Eu não vou fazer uma coisa para te agredir. Eu vou fazer uma coisa que é boa. Isso tem que ser boa para todo mundo. Não é boa só para mim. Porque para mim só o que você falou. Eu estaria isolado do mundo. Falei uma coisa só para mim. Eu já comi uma galinha sozinho. Vamos dizer assim, não tem coisa pior do mundo que você comer uma galinha sozinho. Agora você põe na mesa e você tem 5, 6 para comer com você, é outra coisa. Você conversa, você fala. Agora sozinho você engole aquele negócio. Tá? Você engole aquilo e não pode falar com ninguém. Ó, é saborosa. Como que você vai falar que é saborosa a galinha? Com ninguém. Tá entendendo? É por aí. E um detalhe. E você falou o negócio do belicismo, né? Da gente manter o belicismo. Eu me lembrei agora de uma coisa da infância lá, porque a infância é pesada na gente, Sim. né? Um daqueles couro que meu pai me deu, um daqueles poucos assim, violento, né? Papai, você me desculpa, porque eu errei. Ele falou, não, aqui em casa ninguém pode errar, não. Ele falou, né? Não pode errar, né? Entendeu? Isso eu tinha meus... Eu Você tinha cresceu meus assim, né? 12, Você 13 cresceu anos. Hã? Você cresceu ouvindo isso, eu não posso errar. Isso aí era lição, né? Papai, eu esqueci lá em casa o meu chapéu da roça. Vamos voltar lá em casa que eu esqueci meu chapéu. Não, esqueceu, não tem volta. Vamos embora. Entendeu? Eu tava lá na frente, não, esqueceu, fica para trás. Tem que fazer tudo junto. Não pode, esqueceu, acabou. Então, sabe, eu acho que essas coisas assim foram muito fortes. Papai, eu tô querendo uma calça hoje, porque eu tô um pouco gordinho e a calça não tá servindo. Emagrece, cara, a calça vai te servir. Falou comigo assim. Isso aí eu vivenciei isso. Entendeu? Então, na realidade, essas coisas foram fortes para mim. Muito. Porque eu não tinha que falar com quem falar isso. Minha mãe não tinha jeito, coitada, uma pessoa, né, simples. Minha mãe é uma pessoa simples, né? Não tinha essa condição de me ajudar mais do que fazer o que ela fez, o papel dela. Entende? E muito bem feito, muito bom o que ela pôde fazer. Mas também eu acho que ela era autista, minha mãe. Pelo que eu estou vendo, ela era autista também. Entende? Minha mãe. Meu pai não, minha mãe. Você já viu o seu pai agir meio que sem noção, assim, das coisas? Que nem você falou assim, um dia ele pegou e foi lá e deixou a gente aí e foi estudar. Você já viu ele agir assim? Várias vezes. Tem história da família maravilhosa. Cada história é mesmo. Rapaz, tem uma história, por exemplo, que eu acho sobre isso, né? Ele foi numa festa, conheceu 2 casais. Um casal era um senhor e uma bonitinha, uma novinha. Presta atenção. Peraí, não, deixa eu falar. Presta atenção. Deixa eu falar, o meu cunhado falou isso tem errado. Isso Eu tenho que explicar. É sua cara. Esse é um retrato do que acontece geralmente, entendeu? É uma foto do que geralmente acontece. Tinha um senhor com uma novinha e uma senhora com um novinho. Eram 2 casais assim. Então, não. Você namora com você não tem que trocar isso aí, não pode. Sem noção nenhuma. Nenhuma, sabe? Assim, sem filtro, sem filtro. Pois é. Só um minuto, vai. Eu na faculdade, por exemplo, juntava com os amigos, ele chegava comigo assim, cara, eu só passava vergonha. Por quê? Era vergonha sem vergonha. Por quê? Porque sem filtro. Porque você não tinha filtro, você não sabia onde você estava falando as coisas, o que estava acontecendo. Ele ia lá me visitar, aquilo ecoava durante 1 ano, 6 meses, né? As falas dele, as coisas, né? Um tanto de situação. E essa coisa também de ser de ensimesmado, de ficar ali um monólogo o tempo inteiro, de não conseguir trocar, isso são coisas que acontecem, né? Eram coisas rotineiras, assim, né? E de não conseguir ouvir, não conseguir interagir, né? Fica só ali o tempo inteiro. Lá que melhorou.
Melhorou um tanto de coisa. Evoluiu muita coisa, sem dúvida. Para mim é muito claro sobre isso, a evolução dele. Quem sofreu mesmo foi a Alba, né? Mãe Aguentou o tranco, né? Mãe aguentou o tranco muito, uns anos Porque aí. imagina. Mas também acho que ela ainda. Acho que ela, assim, né? Ela não entende. Quer dizer, não é que ela não entende, a gente não entendeu. Mas perceber essa coisa do autista, essa dificuldade, não que tenha que conviver ou perdoar tudo e tal, né? Mas entender essa fragilidade, que incomoda também, né? Algumas situações é muito difícil seguir o convívio, o que foi. De querer ter um desejo e não conseguir aquilo, tal, parar. Mas que depois ela tá aqui, ela vai poder falar, tá aqui atrás da Lila aqui, né? Vai poder daqui a pouco ela falar. Mas eu acho que ela depois de entender um pouco mais esse mundo autístico, acho que vai fazer muito mais sentido para ela perceber essa As faltas que tiveram. Isso, as dificuldades, né, que tiveram, né? Hoje, né, são separados, né? Minha mãe tem um esposo do Duquinha, que é uma figura maravilhosa na vida dela. Um beijão para Duquinha, tá se recuperando da cirurgia, né? Fez 2 cirurgias na coluna mas assim, eu acho que agora entender isso talvez possa ajudá-la a se acalmar um pouco também. Pai liberar também, perdão. Liberar perdão. Poxa, mas perdão é maravilhoso, né, cara? Assim, eu posso perdoar, assim, quando eu perdoo também, não é que eu vou querer porque continuar. Porque quando a gente aquela reconhece mais o como era, fica mais fácil, assim. Hã? Quando você reconhece, tipo, que... Quando você entende. Quando né? você entende. Por exemplo, quando eu olho lá, viu, Alba? Quando eu olho lá para os meus 2 que eu tenho lá em casa, fica muito mais fácil perdoar quando eu vejo que é algo que faz sem maldade, do que se eu achasse, porra, é folgado de verdade. Ou, pô, folgado, egoísta, só pensa nele, sem olha noção. Pra cá, não vê. Não vê, por não me ver, não tá me vendo. A Alba deve ter passado muito por isso, tanto com ele quanto com o Gabriel, né? Com o Gabriel. Né? Deve ter passado muito por isso e passa ainda, não sei. Porque eles estão evoluindo. Mas quem é o cuidador ali, eu tô nessa posição de que tá cuidando deles ali, a Alba, eu acho que ela vai falar daqui a pouco, vai ser importante. Mas a gente tem dificuldade de entender, né? E naquela época era mais difícil ainda. Agora o autismo começou a falar de poucos anos para cá. Então muita gente apanhou, muitas vidas se perderam, muita gente se ferrou assim, muitas relações se quebraram no meio. Muitos casais não se falam, muitos pais não se respeitam em relação aos filhos. Os autistas que eu conheci eram pessoas doentes mesmo, assim, doença, todo mundo, não precisa falar, você sabia que era autista, uma pessoa recolhida, assim, amigo, sozinho, não falava. E problemático, e não saía de casa, né? Uma pessoa diferente. Então, para mim, eu nem sonhava com isso, porque ela falou comigo tem 15 anos, sei lá, mais um pouquinho do que antes, 15 para hoje são 10. Foi antes de 15, foi mais ou menos 12. Tem uns. Ô pai, você tem contato de algum amigo seu na faculdade? Tem, só um colega. Cadê? Hã? Nunca vi. Não, tá aqui comigo. Eu sempre falo com ele. Porque os outros amigos, o que aconteceu? Uai, eu perguntei quando eu saí da faculdade, nós encontramos na faculdade. Pai, e lá você combinava as festas, as organizações da faculdade. Pai. Sabe o que eu acho engraçado do seu pai? O que a boca dele fala, os olhos não falam. Não, isso aí, tá negando uma coisa ainda, né? Assim, a desconexão. Né? No sentido do não entendimento. Porque olha o quanto que é difícil para ele. Olha a educação que ele teve lá atrás, que simplesmente foi lá no cérebro dele e enrijeceu o que já era enrijecido. Sim, mais ainda. Né? E aí, quando ele entra nesse contexto conjugal, familiar, onde ele tem que construir isso, cadê o manual? Não tem, Não tem. Não tem manual. E aí ele começa a tentar dar conta. Né? E como que dá conta? Quem explica? Como explica se... eu faço isso? Ele nasceu enrijecido e foi fortalecido para ser enrijecido. E como é que eu dou conta disso? E aí, quando a gente vai lá nesse passado e interage um pouquinho, a Alba vai poder falar isso depois, como é que era essa relação conjugal? Porque ela tinha uma necessidade, uma ansiedade, um desejo. E como que isso era respondido para ela? E aí, de repente, vem os filhos. E quando esses filhos chegam, ela está pedindo socorro e ele não consegue escutar. Sim. Né? Sim. Então, ele não é mau, ele não é ruim. E outra, quando chega na estrutura que ele se encontra hoje, imagine isso para o lado do mal.
Sim. Que potência perversa que ele seria. Com certeza. Né? E- Então e ele que- teve um ambiente que, na rigidez, mostrou para ele o que é certo e o que é errado. E ele seguiu à risca. Sim. Então, assim, Ismael, eu sei o quanto que isso é difícil. É difícil pra caramba. Por isso que o seu olho está do mesmo jeito que eu conhecia 5 anos atrás. Como se estivesse parado no tempo, no espaço. E ainda assim a boca quer falar o pouco que a gente pensa que aprende. Mas você tem um desejo muito grande dentro de você que é aprender mais. Sim. Mas quando você entra na conexão da linguagem verbal, Sim. há uma confusão generalizada para você se fazer entender e para você entender. E aí gera falas e comportamentos que colocam você numa condição de autoempoderamento. Mas não é esse o seu desejo. Nunca foi. Mas é assim que é visto. Então, essa conexão da comunicação, né? Que bom que vocês vêm de uma família boa, em que o amor acolhe. Ô, Leila, é como se não reconhecesse o que ficou, realmente aconteceu? É como se não tivesse Não tem um caminho para ele poder organizar o cérebro dele diante do que ele está ouvindo aqui. Entende? Porque a condição É uma cognitiva máscara? dele não é uma máscara. É um pedido de socorro. É assim que eu olho para o olho dele. É um pedido de socorro para tentar entender. E o que é entender? É quando você tem um caminho. Quando você tem uma estrada que mostra, olha, aqui tem um buraco, desvia, aqui tem uma poça d'água, aqui tem uma pedrinha, desvia. Olha, se você quer chegar naquela casa lá, né, você tem que ir para a direita, que aí o caminho é mais curto. Então, você tem uma conexão com como aprender isso. E aí, quando ele olha para frente, tem só um abismo. Ele não vai pisar. Porque ele não sabe cair, ele não sabe levantar. E se ele cair, o que vai acontecer? Então, ele não entra, ele não pisa, ele volta para a redoma da organização cognitiva, desse pensamento enrijecido, e por mais que você fala, ele não absorve isso. E aí ele pega a conscienciologia lá para poder achar um possível caminho. E quando ele fala, há uma desconexão do que ele escuta e do que você fala. Então, isso é nítido, né? Mas quando eu olho para ele, dá vontade de sentar com você, sim, sabe, numa varanda, olhar o pôr do sol, e na hora que você vir com a sua lógica, eu falar, peraí, olha só, vamos fazer esse caminho aqui? Ele, não vou fazer não. Vamos sim, vem, vamos junto, vamos, olha só, pisa aí, tem um chão aí. Você fala, caramba, eu nunca tinha visto esse chão, ninguém nunca me falou desse chão. Entende? E aí você tem 75, vai ter 85, 95... aprisionado. Porque ele não teve a sorte que você teve. Né? De poder gritar, de poder bater, de ter uma mãe que gritasse mais alto do pedido de socorro dela. Onde ela gritava para o marido, ele não ouvia, então ela gritava mais alto para o filho, porque ele tinha que ouvir. Alguém tem que ouvir, alguém tem que sair dessa família bem. Então, é uma luta constante. E não é do Ismar, não é da Alba. É de todo mundo que está nesse lugar. É um pouco disso. Desculpa, invadi você. Você me fez um grande favor, porque eu acho que ouvir isso é muito bom para mim. Eu não tenho essa rejeição. Eu não tenho essa inflexibilidade, esse medo de ouvir essas verdades, não. Porque eu já tive antes de ouvir essas coisas. Aí eu vou corrigir sua fala. Você tô. não tem medo de ouvir quando você entende. Quando você não entende, é assustador. Sim, mas quando você procura entender, que você procura agora Sim. se entender o que está acontecendo comigo, para mim é uma saída enorme. Porque eu estou descobrindo uma coisa que eu estou querendo mudar. Eu sei que você quer isso. A posição que eu antes não tinha. Sim, entendeu? eu sei que você quer isso. Porque isso para mim não me... eu já sei que não me trouxe para nada. Porém, olha só, esse positivo. estado é um estado de lucidez. Mas o que adianta ser lúcido se você não dá a resposta que eu preciso para entender? Ele vai ouvir. Se souberem Mas você atingir... falou uma palavra bonita aí, viu? Lucidez para mim é consciência uma palavra bacana.
O pai. É um pouco disso. É um pouco disso, mas assim, acho que... Porque sem lucidez você não E é consegue enxergar devagar. nada, você não consegue em canto nenhum, hein? Acho que doeu um pouquinho, né, pai? Doeu, tá doendo, tô sentindo sua dor também aqui. Ele vai processar depois. né? Você vai poder processar algumas coisas. Tá doendo. Então, se você quiser até, né, respirar um pouquinho, não precisa falar nada. Se quiser falar também, pode falar. Mas assim, acho que essa ideia aqui maravilhosa de poder perceber isso e de perceber que eu tô aprendendo, né? Eu, ser humano, você também, hoje, você como meu pai, nessa existência que você tanto fala, e que a Conscienciologia te deu um norte, te deu um chão pra você pisar, né, que ele está falando, maravilhoso, mas que em algumas situações em relação às suas emoções, ao perceber e tudo mais, assim, né, e colocar isso em palavras e trazer, entender o que está acontecendo aqui naquele instante, assim, né, que melhorou, mas, né, mas também aceitar algumas situações, acho que aceitar, né, a condição, né, e poder saber que nós estamos aqui aprendendo, que nós estamos todo mundo junto. É mais difícil para uma pessoa de 70 anos aceitar o diagnóstico? Quanto mais velho, mais difícil? É mais difícil de entender, principalmente se vem com uma rigidez muito forte. Tá Forte demais, né? aprisionado Até porque ó, o naquilo. senhor é um homem muito... Desculpa, Leila. Até porque o senhor é um homem muito inteligente que busca o conhecimento. Dá para ver que o senhor é um homem que está sempre buscando. Mas o senhor mesmo, com as suas palavras, disse várias vezes aí, olha, eu fui, andei, e não cheguei em lugar nenhum. Falas do senhor aí, tá? Andei, e não cheguei. O traço belicista, eu descobri. Ao descobrir o traço belicista, aquela ficha, sabe? Aquela ficha assim que. Rapaz, esse troço só me levou para o lugar errado. Você não se escondeu atrás disso, não? Você quer ver uma coisa? Sim, eu acho que eu estou descobrindo. Eu tô falando como é isso que para a gente você, aprende? que eu estou descobrindo que me atrapalhou. Foi assim, foi uma bandeira que tapou, não atrapalhar, era uma bandeira que daqui você não passa, daqui você não vê mais não, que eu não aceito. Pois é. Vamos olha dizer, só. é por aí. Como é que a gente Quando eu descobri aprende? que isso aí é uma coisa que me atrapalhou demais, eu falei, não, peraí, vamos desmanchar Calma. esse troço. Aí vamos ver como que é. Vamos Olha, descortinar esse troço. se liga nisso. Escuta, Gabriel, como é que a gente aprende? Trocando, permitindo. Com o Humildade. outro. E com humildade. Com humildade, certo? Desarmado. Como é que ele come a galinha? Vai? Ele falou aqui. Sozinho, não tem graça. Percebe? Não faz sentido. Entende? Não entendi. Eu aprendo com o outro o tempo todo. Quando ele Aham. sentou aí e começou a falar, né? Eu entendi ele. Sim. E aí ele me ensinou um monte de coisa aqui, agora, Aham. né? Sim. Inclusive, que eu tenho que respeitar essa condição dele de querer aprender e não conseguir sair do lugar. Uhum. E aí ele coloca nas palavras dele que quando ele come a galinha, ele come sozinho. Ele vai falar com quem que a galinha está saborosa. Não, falou assim, que ele já comeu sozinho que é ruim. Mas ilustra isso. quiser- Não, o que eu sim, falei, na entendi. realidade, o que eu quis dizer, isso aí que você falou está certo. Porém, o que eu quis dizer, assim, talvez Ó, mais tu completo, é assim, se você come uma galinha sozinho, é uma experiência que eu Sim. tive. Então, por exemplo, lá em casa eu tenho a geladeira, tem a carne, tem não sei o que, aquele dia é só fazer, mas eu não quero fazer. Porque eu vou comer aquela porcaria sozinho e não vou falar, puxa, que bife gostoso. Eu saio de casa, vou lá no self-service, encontro com o pessoal, bato um papo, converso com um outro, almoço e vou para casa. Porque, na realidade, aquela comida me satisfaz. Aí, mas só que ela não me satisfaz plenamente, não é o que eu quero. Eu quero mais. Eu quero mais. E eu descobri que isso não é para mim, não dá certo. Então você precisa ter uma convivência com a pessoa mesmo, como você falou. Você tem que ter uma convivência para poder dividir suas coisas. Como é que você vai acordar para o travesseiro e falar bom dia para quem? Vários momentos da vida do senhor, segundo o senhor, quando o senhor levantou bandeira, ao invés de o senhor aproximar, o senhor se afastou, o senhor mesmo, com a sua jornada. Assim, pelo menos é o que eu percebo quando o senhor está falando. Fez isso, então, o senhor mesmo dizendo, eu estou usando as falas que o senhor está dizendo, tá? Não estou tirando, não é isso? E agora... Ele teve opção? Acho que não deu opção. Não deu opção. Não deu opção. Entendeu? A família, a estrutura, onde ele veio, assim, né? Acho que a estrutura familiar muito forte,
que davam, né, assim, né? Certeza. Eu não sei se as pessoas estão entendendo. Eu não sei se as pessoas em casa estão entendendo essa conversa. Tá uma conversa de doido, de maluco, igual diz o. Tá claro. Igual diz o Renato claro. Russo. Mas vocês estão entendendo? Tem muita coisa acontecendo aqui. Muita coisa. Sim. Você tá doido, muita coisa. Se você prestar atenção aí, você tá ouvindo em casa, ó, Claro. tem um. Tem lucidez, tem ilusão. Tem tudo aqui. Tem potência. tem potência, tem solução. Tem negação. Tem Tem fragilidade. Tem segurança. Tem segurança. Mas tem um desejo de aprender. Tem uma sempre força, teve, né? na verdade. Não, mas ele deseja de aprender essa força, né? Que cada vez mais. A força nova, né? Quando ele sentou aqui nos bastidores, ele tá com o desejo de experimentar algo novo, de terminar a vida de uma forma diferente Sim. do que ele viveu. Pra mim é o que parece. Quando Sim. a gente tava conversando nos bastidores aqui, o meu sentimento é esse. Eu te falei, né? 3 futuros. Esse futuro, eu te falei, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar nessa existência para chegar na outra melhorar e para chegar na outra melhor. Boa. Porque não vai adiantar eu chegar lá. Mas como que o senhor vai fazer autista, isso? Tá. Na terceira, na outra vida. Não, mas como que o senhor vai fazer isso? O senhor sabe? Eu estou começando a trabalhar Não, isso. mas me diga, na prática. Eu quero na prática. Eu quero que o senhor diga como é que o senhor vai fazer para fazer isso. Primeira coisa, a minha interação com o grupo vai ser outra agora. Com qual grupo? Esse grupo que eu estou com ele lá na Conscienciologia, né? É um grupo que a gente vai ter cursos praticamente sempre, né? E a gente vai participar com o pessoal todo. Tá. E isso vai me abrir ao campo de pesquisa para eu poder trabalhar em casa a minha pesquisa. Tá. Certo? E essa pesquisa eu vou escrever e vou apresentar para o pessoal. Tá. Vou dar aula sobre isso. Eu vou Entendi. escrever o primeiro verbete, vou defender esse verbete e vou entrar e quero pensar no meu primeiro livro. Tá. Do que a gente está falando aqui? Da solidão do autista. Né? Da sua solidão, mas você tem a Silvinha e as crianças. Da solidão do Joãozinho, da Maria, do Pedro, que mesmo às vezes dentro de uma família, continua sozinho. Né? E a gente não vê. Por quê? Você parou para ver a Déia agora. Você parou para ver o Rafa agora. Mas por que você não viu antes? Porque eu tava tocando minha vida, Porque minha você tava carreira, correndo. minha vida, correndo. Correndo. Sem respirar. correndo. Eu tenho minhas. Exatamente. Minhas Eu não estou cargas. dizendo que tem que parar. Sim, eu entendi. Eu estou dizendo Claro. que temos Sim. que desenvolver uma percepção mais aguçada para a gente sentir o outro. Sentir a dor. Trabalhar com essa dor, principalmente se é alguém do nosso lado. Reaprender a sentir, tem tudo a ver com isso aqui, pai. É reaprender a sentir, essa outra forma de sentir, e aprender sobre que nós todos estamos aqui aprendendo. E que não tem essa. A gente só vai sentir melhor, experimentar melhor, se a gente baixar todas as. Se a gente As- permitir. Pra gente permitir, baixar todas as bandeiras que a gente Isso. levantou ao longo da vida, todas. Esvaziar, porque enquanto a gente Esvaziar. estiver colocando bandeira, é como se o senhor mesmo falou isso várias vezes. Sim. Parece que tinha uma coisa na minha frente. E tinha. O senhor levantava várias bandeiras. É. O senhor não se via, se escondia por trás delas. É isso. E aí o Isso senhor não aí. se via. Agora o senhor tá querendo se ver. O transbenefício faz isso. Então. Você é um cara que. Percebe? tem que Ele dar- precisa dar nomes. Você Sim, tem que estar né? defendendo. Você tem que Que é estar onde defendendo. pega. Defendendo de Pega quê? ali, é. Defendendo de quê? Então, moço, Pra quê? É sobre isso. Se você dá uma opinião no jornal, na revista, no meio, pra que eu vou rebater você? Você Pai, a olha opinião é só, sua. olha só. Eu não vou fazer comigo o que eu quero, o que eu devo fazer comigo. Sabe? A minha interpretação da vida, daqueles fatos. Eu leio o que você escreveu, eu leio o que ele escreveu e faço a minha interpretação. Agora eu vou combater o que você escreveu? Combater o que você escreveu? Pra que isso? E o senhor fazia muito Eu isso. fazia isso Gastou muita energia com isso. muito demais. E não te leva a E nada. como que o senhor quer gastar o resto da energia que o senhor tem pra frente? Melhorando a mim, Como? me conhecendo mais. Como? Qual o movimento? O meu trabalho de muita pesquisa comigo mesmo. Mas sozinho? Mas não, sozinho não, em grupo, né? Tudo que eu faço, você apresenta em grupo. Entendi. Entende? Não é O senhor tá sozinho. fazendo É terapia? o que eu falei. Se eu não vou comer uma galinha sozinho, não apresenta para ninguém. Eu vou falar, eu vou fazer, por exemplo, vamos supor, eu vou pegar um conscienciograma. Tem 2.000 perguntas. Eu vou abrir ele e fazer 2.000 perguntas e vou apresentar isso. Sim. Tem um curso que vai fazer isso. Eu vou fazer apresentar minhas respostas. O senhor já sabe que é bom, né? Já sei que é bom, entendeu? Já sei que faz bem, você melhora. Então o que acontece? Eu acho que na realidade eu me afastei de tudo isso. E agora eu vou voltar a fazer isso não, porque eu descobri que isso aí foi
o meu traço belicista que Hoje me você fez consegue afastar. pegar mais leve com você mesmo? Sim, Com o sim. Gabriel, com a Alba, com os Sim, seus? sim, Consegue? tranquilo, tranquilo. Eu vejo, por exemplo, que quando eu reajo de uma forma que não é legal, eu já percebo. Eu falo, para com isso. Antes eu não percebia, eu continuava. Aquele barco eu tocava. Agora a partir de agora eu estou começando a perceber que eu tenho que mudar isso. Aguçando suas percepções, né? É isso aí. Eu melhorei com isso aí. E isso me fez um bem enorme. Gabriel, quando me convidou para vir para aqui, eu acho que foi assim, a abertura, sabe? Eu não estava nem esperando. Falou, pai, sexta-feira vai ter um negócio lá, você vai participar com a gente e tal, mamãe vai lá e tal. Eu falei, uai, rapaz, o Gabriel está me chamando para uma coisa interessante. Uma entrevista interessante. Eu vou experimentar isso e não vou nem perguntar assim, quais são as questões que eu vou estudar para responder. Ser vou, você. Hã? Só vou, né? Só vou e acabou. Aí. É isso aí. Acabou. Porque hoje eu tô com essa espírito, né? Que eu não tinha antes. Eu chegava aqui, eu ficava. Meu cruzeiro é bom, rapaz. Entendeu? Bolsonaro é ótimo. Lula é uma bosta. Ele não me levou a nada isso aí. Eu estou sentindo que não me levou a nada. Entendeu? Isso é maravilhoso. Eu acho que isso me trouxe uma paz enorme ao vir para cá. Tanto que eu falei com ele, meu filho, eu não vou. Sabe por que eu falei que eu não vou? Eu dei uma desculpa, né? Que eu pensei que a mãe da mulher dele viria. Eu falei, pô, se eu for lá, vai falar uma coisa, Dana, eu vou para um hotel. Ele falou, não, pai, você vai vir para aqui, para casa. Eu peguei e vim, tranquilo, não discuti com ele, não, vim embora para casa. Cheguei lá, estou lá na casa dele, estou maravilhosamente. Me botou num lugar lá, onde as crianças brincam, que ele criou o espaço. A energia é de jardim. Aquela energia, eu deitei lá ontem, nossa, o lugar maravilhoso, o lugar das crianças dele brincar. Uma energia assim que eu entrei e falei, uai, eu estou num paraíso aqui. Eu sou essa criança. Um paraíso de energia. Entendeu? Como eu estou percebendo aqui agora. A energia que vocês colocam no ambiente é muito positiva, porque ela não está fazendo uma crítica sarcástica, é uma crítica construtiva. Não, aqui é cuidado. Aqui de é educação, cuidado. de reeducação. Outra forma de sentir é outra forma de cuidar também. Ué. A gente quer cuidar de você. O senhor está nessa mesa para ser cuidado. Muito obrigado, é isso mesmo que eu estou percebendo. Essa coisa de ajudar. Assim como nós também, né? E ao ser pai do Gabriel... Quando eu tô do lado da Leila, sabe qual é o meu sentimento? Meu sentimento é que eu tenho a minha família, pô. Quando eu tô com o Gabriel é como se fosse meu irmão. Então, existe realmente essa energia aqui que o senhor falou. O senhor disse bem, existe uma energia de uma proteção, de um cuidado. Sim. Eu sei que às vezes a gente expõe, né? A Leila expõe uma dor sua, uma situação sua, mas é com muito cuidado, com muito carinho. Sim. Então, eu quero que o senhor se sinta confortável, sinta bem, estou me sentindo muito bem. Essas coisas que a Leila falou para mim são importantíssimas, porque me faz juntar massa crítica para eu poder me analisar, me ver melhor e o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso sair dessa situação e não repetir essas coisas. Porque você já entrou no grupo do Gabriel lá? No grupo da ONG? Já, ele faz parte. Faz parte. Maravilhoso. De vez em quando eu entro, uma pessoa escreve tanto que eu não consigo. Um dia ele escreve um jornal. Mas seria bom se eu conversar lá de vez em quando, porque o senhor tem muito conteúdo, o senhor tem uma história rica. Às vezes eu jogo alguma coisa lá, assim, mas eu tenho que fazer um pouquinho mais de cuidado, melhorar meu critério para entrar, melhorar meu critério para ouvir. Olha o autista aí, ó. Entendeu? Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. O autista é danado nisso. Tem que ser perfeito. Não, porque por exemplo, eu coloco um negócio lá. Aí eu sou Às vezes eu não ouço o que o pessoal respondeu, não vejo, não olho. Você não ouve, é sobre isso. Exatamente. É sobre isso, né? Então, eu tô falando que eu tô querendo ouvir agora, ver. Pois é, então é sobre isso, é poder reaprender. Porque isso para mim é belicismo. Para mim é transbelicista. Eu quando não te rebati hoje no carro, eu falei, eu tô aqui me cuidando para eu não fazer isso mais. Mas te custou? Te custou? Te doeu? Não, eu me resguardei de segurar. Mas dizer o quanto assim, te doeu fazer isso? O quanto te machucou? Não me machucou. Eu falei, não, apareceu o traço. Peraí, calma, cara, você está fazendo. O traço está evidenciando aí para você poder ver. Isso é coisa que eu chamo de amparo, você está entendendo? Eu chamo de amparo. O cara me chamou a atenção e falou, ó, tá aí para você poder ver. Você quer falar? O seu filho fala. Eu falei, não vou falar, vou ficar quieto, porque eu acho que realmente eu quero a mudança. Não quero ficar repetindo a mesma história. Perfeito. Aí eu ia bater nele para quê? Essa é a mesma coisa.
E o seu filho, ele tá num lugar muito interessante hoje da vida dele, porque ele tá com as janelas dos olhos, da alma, da orelha aberta. Então, assim, ele é um cara que ele só vê sentimentos e sensações, ele não vê mais a coisa concreta. O Gabriel tá nesse lugar hoje. E esse lugar tá levando ele a lugares que eu acho que ele nunca imaginou experimentar. Então, assim, é para esse lugar que eu acho que a gente deve caminhar, sabe? Porque ele tem equipe. Vocês fazem parte da equipe dele que está dando uma sustentação a ele a vocês. E vocês a ele. É um homem muito experiente, né? Entendeu? Eu acho que isso foi assim. Isso aí foi para mim. Eu considero que foi um achado dele. Claro que de vocês também nada é por acaso. Né? Eu sei disso que nada é por acaso. E que você não evolui sozinho. Você evolui em grupo. E grupo você vai mais longe. Isso é tranquilo. Sozinho você não faz nada. Sozinho você fica um teoricão. Sozinho, não, e o teoricão é o cara que fica no 1%. Teoricão, cheio e de teoria. Prática, né? 99%. Cheio de teoria, só teoria. Você vê como ele é um homem muito inteligente? 99% você tem que ser ação. E a ação é que vai te levar. Como tudo. Se eu ficar aqui retraído, que eu vou falar com você, não, peraí um pouquinho, eu vou chorar um pouquinho porque eu estou sentindo dor. Dá certo? Não dá certo porra nenhuma. O pai, eu quero agradecer a sua vinda aqui, a sua coragem. E eu acho que a sua fala vai ajudar muita gente, porque tem muita coisa para poder startar isso, né? E se tiver um pouquinho de atenção, tanto de situação que aconteceu aqui Obrigado. Vai poder a pessoa poder buscar melhorar, né? Ajuda e a sua exposição aqui, acho que não foi fácil, para mim também não está sendo fácil, assim, porque é energia demais, assim, né, na nossa história toda né, que eu seu filho desde que eu nasci, até antes, né, e você fala que eu escolhi ser seu filho, né, eu que fui atrás e bati lá, de mãe também, você fala sobre isso, então que a gente possa aprender a lidar, né, um com o outro, e que você possa aprender a lidar com você e poder desarmar, um lugar que você possa se sentir seguro para poder, né, eu me olhar, eu poder realmente aprender a lidar comigo, me aceitar, nossa, me amar do jeito que eu sou, me perdoar, me acalmar, porque, nossa, não é fácil não. Eu visitei lugares aqui hoje agora muito difíceis, dolorosos, né, muito frágeis também, mas também de muita força. Eu agradeço isso, e se alguém tiver alguém se identificar aí, quer dizer, eu acho que muita gente vai se identificar, tá aqui ouvindo, e a gente possa ajudar, né, as pessoas. Acho que a ideia é essa, de partilhar a vulnerabilidade, as fraquezas, os enganos, né? Partilhar os enganos, de partilhar a humanidade. Né? Eu tô aqui aprendendo, né? Nós somos, né, apenas humanos aprendendo juntos, né? E trazer a minha família também, que acontece na minha família, não é só na minha família, né? Claro que não, né? Óbvio que não, né? O que mais acontece o tempo todo, né? E temos coragem de estar aqui nos expondo. Não sei o que vai acontecer, sei lá o que vai rolar, mas eu acho que é coragem demais mesmo, sabe? Sim. Só que é a hora que eu tenho a chance de aprender, a hora que eu sou cobaia, né? Mas eu preciso de estar disposto a aprender, né? Eu tenho que estar ali disposto a realmente saber que aqui é um lugar de cuidado, mas que eu preciso também aprender a aceitar e me Você falou uma palavra importante aí, cobaia. Ué. Importantíssimo isso aí. Seja bem-vindo aqui, foi muito bom ter o senhor aqui, foi uma riqueza, um aprendizado, né? Com certeza. E Obrigado. Parabéns pelo filho que você tem aí, parabéns pelo que você criou, né? E pela sua jornada, cara, pela sua não querer parar, por estar querendo descobrir novas coisas, por estar aceitando o diagnóstico também, e entrando no grupo e querendo evoluir nesse sentido. Entender, né, a outra forma que o senhor sentiu a vida inteira e às vezes pelas coisas que foi colocando na frente não sentiu direito, não sentiu de maneira limpa, como eu falo aqui. Porque a gente precisa, a ideia do outra forma de sentir do programa é a gente precisa sentir, mas de maneira amparada e limpa. Não, e quando doer também ter acolhimento, colo. Então é o nosso desafio. O morde a sopra, né? Muitas vezes não teve isso, né? A jornada de vida a gente só teve que encarar tudo e rasgar e vibrar e ficou tudo pelo meio do caminho. Agora juntar as pecinhas
e respirar melhor, sentir melhor, viver melhor. E a gente está aqui para te ajudar. Obrigado pela coragem. Reaprender a sentir. Reeducar, reaprender. Reaprender a sentir. Né? A entender onde que eu estava, quando eu nasci, a minha história, minha família, tudo ali, né? Tem uma coisa, tem um eco, né? Em eu atual, né? Então, percebendo que eu tô tudo isso e essas raízes que nós falamos sobre isso, né? Mas também os frutos que eu tô aqui podendo partilhar. E um deles é agora aqui, a gente está junto, né, pai? E com a Leila, com o Jal, nessa hora de também. A ideia aqui, rapaz, é poder ajudar muita gente. Eu sei, a sua fala, acho que não foi fácil, que vai ecoar aí coisa, eu acho que vai ajudar muita gente. Muito obrigado, pai. Até Obrigada, a próxima. Ismar. Seja bem-vindo. Aparece mais vezes aí. Eu só falei uma coisa que me falou aí, me fez lembrar, só para encerrar. Sim. Que muitas vezes o aluno ensina o professor e muitas vezes o filho ensina o pai. O tempo todo. Que bom que o senhor está aprendendo com o Gabriel. Não só o senhor está aprendendo com o Gabriel, ele é gênio, né? Eu estou aprendendo demais aqui. Estamos. Okay, muito obrigado Deus pela abençoe. oportunidade. Gente, muito obrigado. Olha só, a gente vai voltar aqui com o programa com a doutora Leila, doutor Gabriel. E agora a Alba, né? Que vai participar com a gente aqui, que é a mãezinha do Gabriel. Uma mulher linda. Rapaz, você tá bonita de mãe, hein? Que mulher bonita, hein? Eu falo, tudo que mãe faz é bem feito. Só eu que foi meio mal acabado. Só judiou com ele, né? Judiou comigo. Não, você é aquele tipo de cara que é bonito, mas tem que olhar bem. Né? Que nem eu. Não é aquele cara que chama a atenção quando chega. Bem, mas se reparar bem, tem beleza aí. Mas tem que olhar bem. Tem muito da sua mãe aí também, você. Mas me apresenta a sua mãe aí, cara. Como é que é? Um privilégio ter ela aqui, ter vocês aqui. Mãe pra mim é uma guerreira que, né, me fez tá aqui, né, primeiro, mas sempre da forma dela, lutou, né, por nossa vida, por nossa família, por mim, meu irmão, meu pai também, quando a gente, né, tava junto ali no mesmo teto. E é uma pessoa que eu acho que sempre também teve a margem um pouco assim da rigidez ali, ao contrário, sempre de frente com a loucura, sabe? Sempre abraçou a loucura dela, né? E inclusive chega na casa dela, tem um quadro enorme de um esquizofrênico que é amigo dela, que morreu tem uns 2 anos. Como é que morreu? Tem uns 4, acho que tem uns 4 anos. Morreu 4 anos já? Aí, ó. Aí, assim, era um esquizofrênico que frequentava lá em casa. E eu adorava ele. E sempre comia lá, entrava, falava nada com nada, mas mãe comunicava com ele assim, sabe? Abraçava e a vida inteira foi desse jeito. Tem fotos dela na adolescência, né? No meio dos doidos, assim, né? E ela feliz lá, linda. E junto, né? Abraçando a loucura, né? Assim, o diferente, a diversidade, né? E agora tendo a chance de estar aqui junto com a gente, percebendo essa outra forma de sentir, que ela não é autista, né? Ela é TDAH, assim, né? Essa pancada que ela tem, né? Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas você chega na casa dela, tem assim, né? Aquela bagunça, né? Assim, o ateliê dela, né? Mas produz. Então produz demais aqui, né? Inclusive, né, assim, tudo lindo. Essa é uma diferença interessante, né? O TDAH ele é produtor, o autista ele não produz tanto, ele tem mais dificuldade. Existe essa diferença? Ou não? Ou é uma percepção errada? De produção, a nível de produção. O que eu percebo é que a pessoa que tem TDAH, ela vira muito empreendedor, faz muita coisa, pá. O autista não, ele é um sufoco para ele conduzir, entrar no hiperfoco para ele produzir algo, tem né? Tem que ser uma coisa, né, Leila? Sim. É assim, Leila? É bem isso, né? E quando o TDAH se entende e começa a atuar no ritmo de produtividade, ele também faz o hiperfoco dele. E ele vai embora. Só que eu falo que é uma raiz de árvore, né? Ele começa ramificando um negócio, aí ele vai, e de repente dali ele tem uma outra ideia, outra raiz, ele cria outra raiz, vai, cria outra coisa, Quando ele vê, ele já criou tanta frente de coisas para fazer que ele fica cansado. E aí ele deleta essa, deleta aquela, e aí ele cria outra, e uma outra raiz de árvore. Não tem fim.
Porque Sim. esse cérebro não para, né? Mas vamos conhecer a Alba agora melhor e Sim. a família da Alba, porque realmente ela deve ter sido aí o esteio de tudo isso aí. E quando, Alba, que você começou a perceber que o Gabriel era diferente ali? O Gabriel e até mesmo o Ismar, quando você demorou para perceber, como é que foi essa sua história, essa sua jornada com eles dois? Não, Gabriel eu nunca percebi. Tá. Né? Para mim, ele sempre foi uma pessoa mais para meu lado assim da loucura, né, do que para ser autista. Tá. Né? O pai, eu tive sempre muita dificuldade, né? E pelejei muito para meu casamento ficar seguro, né? Que eu não queria separar. Eu casei para não separar, eu casei, tive meus filhos e queria manter, mas assim, foi indo, sabe? Ficou inviável, né? Insustentável. Porque a gente não tinha diálogo, a gente não tinha o mesmo olhar, né? Eu ia para um lado, ele ia para o outro, né? Então a gente não tinha nada junto. Não casou mesmo, né? Não. E aí nós ficamos casados 21 anos, né? Aí eu já fazia terapia há acho que uns 11 anos, sei lá. Eu comecei a fazer terapia quando Pedro nasceu, né? Meu segundo filho, né? Vai fazer 37 anos que eu faço terapia. E assim, cortando aí nossa conversa, eu quero agradecer. Primeira coisa, eu quero agradecer por estar aqui, por essa oportunidade e por estar aqui nesse momento, assim, para falar sobre isso, sabe? Para falar sobre dores, sobre acertos, sobre possibilidades, né? Sobre terapia, né? Vai fazer 37 anos que eu faço terapia e sempre amei, né? E acho que foi uma das minhas salvações, porque eu já tive outras. Desde pequena eu tive algumas pessoas na minha vida que me salvaram, né? Então, eu agradeço por ter esse olhar, né? De querer fazer terapia, de achar que é um caminho maravilhoso, né? Desde que eu comecei a fazer, há muitos, né, 37 anos atrás, quando eu falava com as pessoas que eu estava fazendo terapia, elas, não, você está fazendo terapia? É doido, você né? Você não tem medo de falar, você não tem medo de falar com os outros e das pessoas pensar que você está doida? Não, eu falava, né, eu tenho medo de chuva e de vento e tal, tive muito medo de chuva e de vento e agora pelo nascimento, né, com o nascimento de Pedro, me veio uma coisa muito forte, né, do entendimento, talvez, da responsabilidade que eu acho que eu não tinha, que eu acho que eu fui vivendo a vida assim muito na loucura, né, sem pensar, né, que eu tinha que trabalhar, né, eu casei pensando que eu não ia trabalhar, que eu ia cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, né, e não foi possível, né, aí eu comecei a ter que começar a trabalhar. E aí, né, eu só chorava, né? E aí depois, né, quando eu percebi a questão, né, do autismo aí que você perguntou, depois que eu já tinha separado, né, assim, hoje eu vejo, depois do diagnóstico, que eu li tudo. No dia que falou do diagnóstico, eu falei, só podia ser. Só podia ser. Quando a primeira vez que eu comecei a chorar, que Pedro tinha 6 anos de vida, que eu falei, Ismael, eu tô ficando doida. Cuida de mim, que eu tô ficando doida. Pra que eu fui ter esse menino? Eu sou louca. Como que eu vou pagar minhas contas? Eu não tinha nem INSS para eu poder, para eu ser afastada. Para eu poder dar a mamar ao menino, eu tenho que trabalhar, eu só posso trabalhar, eu só tenho que trabalhar para eu pagar minhas contas. E ele simplesmente saía, batia a porta e sumia, né? Aí quando ele voltava, onde você foi? Eu fui ali não sei onde, mas eu tô precisando de você, eu tô doida, tô louca.
E você não cuida, né? Então sempre foi assim, né? Eu lembro quando Gabriel era pequeno, que eu tinha medo de chuva e de vento, antes de Pedro, né? Gabriel tinha poucos meses, né? E lá do apartamento onde a gente morava em Valadares, viu o lugar que ele trabalhava. Aí começou a ventar. E movimento de chuva. Aí eu liguei para ele. Vem para casa, porque vai chover. Pelo amor de Deus, vem para casa que vai chover. Ele entrou, foi para casa. E morava comigo Gabriel e uma senhora, uma velhinha, que foi minha babá. Que foi uma das pessoas que me salvou na vida também. Ela foi minha mãe, minha avó, ela foi tudo para mim. E aí ele entrou, trocou de roupa, pôs short e foi jogar futebol. E aí quando eu percebi que ele tinha batido a porta, que eu fui abrir a porta correndo para pedir ele, pelo amor de Deus, para não ir, ele já tinha descido o elevador. Aí eu desabei, né? Comecei a chorar, fiquei louca lá no apartamento. Aí eu liguei para outro que me salvou também, que foi meu primo, primo meu, amigo meu, irmão meu, né, que sempre me acompanhou desde da minha infância. E eu liguei para ele, falei com ele, falei, Augusto, ele foi pediatra dos meus meninos. Falei, Augusto, olha, tá indo chover, tá chovendo. Sim, Alba, tô vendo que tá chovendo. Ai, Augusto, Ismar chegou aqui, eu pedi ele, pelo amor de Deus, para vir para cá. Ele veio e pegou o short, vestiu o short e foi para pro clube jogar bola. Aí ele falou assim, eu vou ficar com você. Eu falei, como que você vem? Você vai deixar Cláudia? E Marcela também era da idade de Gabriel. Mas você vai deixar, não, como é que você vai deixar elas aí? Não, pode deixar que eu tô chegando. Aí ele chegou, me deu um comprimidinho, né? E aí, né, ele me acolheu um pouco, né? Ficou comigo até eu acalmar. Aí depois ele foi embora. Então, assim, eu vivi muitos momentos, assim, né? Muitos, inúmeros Falta momentos. de noção, né? Né? Então, assim, e com isso, né? Isso foi um transtorno, né? Então, assim, eu não estou aqui, né? Até não estou falando aqui, quero deixar claro que eu não estou falando aqui, né, do pai dos meus filhos, não. Estou falando do meu ex-marido, né? Porque meu filho, né, Pedro, ele cobra isso de mim, que eu falava do pai deles. Não era do pai dele que eu estava falando. Eu estava falando do meu marido, como que ele era. A falta de noção dele, que eu sempre me senti sozinha, né? E eu casei para não trabalhar, mas com um ano de Gabriel. Gabriel fez 1 ano, nós fomos para Itambacuri para passar um fim de semana e nós ficando dentro da casa de pai. E aí meu pai e minha mãe começaram a me questionar. Vocês não vão embora mais não? Vocês não vão embora mais não? Quando chegou em janeiro, eu falei, se a gente não for para Valadares, eu vou me separar. Se você não resolver o que você vai fazer da sua vida, ele foi para a gente passar um fim de semana, ele começou a mexer com roça. Entendeu? Mas que não tinha nada a ver com ele. Né? Então, aí com tudo isso, né? Então, assim, foi sempre muito pesado para mim, né? E hoje, né, com esse encontro aqui, né, quando vocês conversaram e que vocês perguntaram para ele, né, como que ele vai continuar daqui para frente, né, eu queria dizer assim, da minha oportunidade, né, o que foi terapia para mim, né, que eu vejo que as pessoas têm preconceito e dificuldade, mas terapia para mim foi um divisor de águas, né, porque eu comecei a fazer terapia e me conhecer, né, e como o Ismar hoje está no processo de conhecimento dele, né, a terapia seria um excelente caminho, né, como ele falou aqui, que ele tem o grupo, sim, todo grupo nosso é importante, mas a gente ter um momento da gente se autoconhecer, né? Da gente falar da gente para conseguir ter um terapeuta mesmo para chamar de seu, né? É muito importante. É isso. Eu lembro que uma vez eu tava com a Deia, né? E ela falou, olha, eu não converso com você se você não fizer terapia. E eu achava que eu era sã. Não que... Você faz terapia? Faço, pô. Aí Mas... ela aí, ó.
Aí, ó. Me escondi várias vezes que ela disse, e aí, tudo bem? Tá tudo bem, tudo certo. Tava carregando um monte de mala, de dores da minha infância, um monte de situação mal resolvida que eu achei que já tava resolvido, porque você consegue algumas coisas na vida, outra ganha algumas, você não tá vendo que você tá carregando. Só que eu tava sufocado, muito sufocado. E não tem muito tempo que as coisas começaram a sufocar por conta de terapia. A importância Então eu não me vejo, apertou um pouquinho, Leila, conversa aqui comigo um pouquinho que eu preciso alinhar as coisas aqui. Eu não tô entendendo isso, não tô entendendo aquilo. Então a gente sempre acha que entende de tudo. Eu sempre achava que eu ia ter uma solução prática e rápida para tudo. Só que não tinha, a verdade, eu tava me enganando. E aí você se enganando, o que acontece, Alba? Você engana os outros. Quem é casado? Se tu tá se enganando, tu vai enganar o teu parceiro automaticamente, naturalmente. Não é às vezes nem na maldade, é porque você caiu no seu auto-engano. E quem vai tirar esse auto-engano? A terapia. Não tem um outro lugar, cara, pra você ter. Outras pessoas vão te ajudar na sua vida em várias frentes, mas o terapeuta, o psicólogo, ele é fundamental nessa jornada, porque vai acumulando um monte de sensações, emoções, dores, traumas, bloqueios, travas. Não, nem fala. E aí, se você não tiver uma pessoa que você confia, eu falo que o terapeuta tem que ser uma pessoa de confiança, né? Se você não tiver uma pessoa que você confia, você só vai pegar as suas frustrações e jogar no colo do seu parceiro, da sua parceira. Isso. E aí tudo vai virar uma bomba. E aí, no caso que nós falamos aqui de autismo na vida adulta, isso só piora, né? Por quê? Porque as sensações são muito mais vulneráveis. A condição de viver, a funcionalidade, como o Dr. Gabriel trouxe a outros programas atrás aqui, né? O desafio, né? A nossa revolução é fazer com que os autistas tenham funcionalidade. Então, é difícil para o neurotípico como eu? Mas para o autista é muito mais difícil. A realidade é essa, tem que ser encarada dessa forma. Então, quando você tem um parceiro do outro lado que não se cuida, que não faz terapia, né, pelo menos uma vez no mês, aí, vai ficando cada vez mais confuso para todo mundo. As coisas não melhoram e tudo vira só motivação, vira só expectativa, vira só esperança. E as coisas da prática da funcionalidade real, sem a terapia, é quase humanamente impossível. Eu vou te falar isso. Com certeza. Não é isso? E assim, eu sempre lutei com isso, né? Assim, para Ismar fazer também, né? Mas não tinha esse olhar, né? Eu tive o olhar e consegui. E assim, hoje eu vejo, né, a grandeza de hoje, os autistas estarem sido cuidados e olhados. Estarem sendo cuidados, né? Porque, por exemplo, a Ismar não teve esse olhar, né? Nenhum. Como eu também não tive o olhar dos meus pais para cuidarem de mim, e aí eu tive que de ser um pouco louca, de ser um pouco não sei o quê, graças a Deus que eu fui, graças a Deus que eu sempre tive muitos amigos, graças a Deus que eu sempre fui muito alegre, né? Então eu tive algumas coisas que me salvaram, né? E muitos amigos, né? Em vez de eu mexer com droga e tal, eu fui pro lado dos amigos, dos pais das minhas colegas e tal. E isso, assim, foi o meu... Eu não tinha pai, às vezes, nem mãe, mas eu tinha os pais das minhas amigas que eu conversava com eles, sabe? Que eu vi logo que a referência minha não era meu pai e minha mãe. Eu pude ver que eu tinha outras referências... afetivas na vida, sabe? E, nossa, muitas coisas que meu pai e minha mãe faziam, eu não achava que estava certo. Eu achava que era lá fora que estava certo. E os pais das minhas amigas eram pessoas boas. Então, a minha referência não era meu pai nem minha mãe. Era lá fora. Ô, Alba, então, quando saiu o diagnóstico dos dois, ficou muito mais claro, né, para você? Ficou mais fácil você perdoar, entender? Completamente. E, assim, o meu sentimento, poxa, né? O quanto que Ismar sofreu sem um tratamento, sem um cuidado, né? Sem um cuidado. Eu já fui com ele à força, assim, vão num psiquiatra, porque não dá para continuar. Você tem que ter alguma coisa. Porque não dá. Isso não tá normal, né? Isso não é normal. Não dá para, né? Tem que ter alguma coisa. Então vamos no psiquiatra, né? Mas assim, também não tinha esse cuidado, clareza, essa clareza, não tinha nada disso não. Pai, para mim, é um sobrevivente totalmente, né? Dele mesmo. E ele tá hoje aqui com a gente, né?
É uma coisa que eu não falei, né? Assim, você tá falando dele, assim, né? A situação é sobre... Que eu acho que também é uma coisa que sustentou a sua relação com ele. E a nossa é o amor, né? Assim, que é uma doçura, é um amor que transborda. E essa coisa mesmo, né? De não lidar com corrupção, tá? Essa, de não aceitar algumas coisas, né? Já teve situações dele realmente perder até emprego porque via as coisas e não dava, assim, opa, vou sair fora. Assim, né? Então, assim, um amor, uma ingenuidade às vezes, né? Até, mas perceber isso e cuidar, né? Entender agora. E perceber que também era um outro momento, e assim, é até a mesma coisa, né? Assim, não tinha, as pessoas, os pais não tinham ferramentas nenhuma, quase nenhuma, né? Era totalmente, como ele nomeou, né? A coisa de reprimir, né? Ele foi totalmente reprimido e condicionado a fazer uma coisa que ele não tinha como fazer. Não tem como sustentar esse negócio. Acabou que sustentou um esqueleto, né? Uma coisa... E se não é sua mãe fazendo terapia, tinha surtado, né? Hã? Os dois. Os dois tinham surtado. Não. Mãe surtou. Eu surtei. Mãe surtou, assim... Eu lembro dela, depois de Pedro, quando nasceu, dela deitada na cama, sem se mexer. Então, ela surtou, mas Eu ela tive voltou. paralisia, Ela não entrou na loucura. Não, sim, ela né? foi e voltou. Ela foi teve e um surto voltou. emocional, ela ficou paralisada na cama. Foi uma pancada enorme, né? Assim, né? E o tanto que eu maltratei esses meninos. Aí, assim, né? Porque isso. eu me sentia tão sozinha. Então, Tudo eu tinha que resolver, né? mãe, então, assim, deixa eu só... Voltando aqui pra coisa do autista, né? É. A mãe do autista, geralmente, são leoas. São leoas. Sim. São mães... Que é uma coisa, assim, que eu admiro. E eu não sei como elas dão conta de enfrentar tanta coisa, tanto preconceito, tanto é o tempo inteiro uma porrada em cima da outra, né? Eu tenho a sorte, né, de trabalhar na PAI também nesses anos que eu não esperava trabalhar lá, mas foi uma coisa que foi um presente que eu tive, né? De ter essa realidade e de poder ter a chance de ver, né? Quem está na PAI geralmente são crianças autistas um pouquinho mais, né, mais graves, assim, né, um nível 2, 3 de suporte. Tem alguns nível 1, sim, mas assim, geralmente são famílias, são mães que estão, e muitas vezes mães autistas. Mas mesmo assim, cara, é uma força que você teve, mãe, assim, né, de tirar aí e seguir, né, que você também, acho que a sua história também vai ter muita identificação em outras mães, né, assim, né, que eu percebo isso com muita clareza hoje, assim, né, depois de tantas, de ter entendido o que é o autismo, né, que eu entendi o autismo depois que a Leila me apontou, porque realmente eu achava que o autismo era só mesmo alguém com retardo mental ali e tal, né, e eu entendi isso muito claramente. Uma coisa é o que está na teoria, outra coisa é eu poder vivenciar, identificar, sentir aquilo e ajudar as pessoas e perceber do lugar onde elas estão, né? Entender ali um pouquinho, né? Claro que um pouquinho só, a luta que é, né? E as mães mais ainda, né, mãe? Então, assim, você está falando tudo isso, eu estou revivendo aqui as histórias que eu ouço todos os dias, né? Das mães. Lá no seu consultório, né? E aí você falou, Alba, que você foi dura com eles ali porque você chegou no seu limite, né? O corpo não aguentou. Quando você fala que você não conseguia pegar leve com ele, o que acontecia ali? Com os filhos? Com quem? Com os filhos Os ali. filhos. Você falou que... Não, que eu era muito dura, né? Não, é porque, né, assim, quando eu vi que eu estava louca, né, com Pedro, eu tinha medo de Pedro acordar e eu não ter feito dever com Gabriel. Como que eu vou fazer dever com Gabriel? Como que eu vou orientar Gabriel se Pedro acordar? Como que eu vou escovar dente? Que hora que eu vou... Eu fiquei doida, né? Sim, porque e aí eu ia fazer dever com ele. Era você sozinha para tudo, né? Isso. Aí eu ia fazer dever com ele e aí ele né, alguma dificuldade, eu ficava... Ô menino, diabo, você não... Anda, merda! Batia na cabeça dele, sabe? Sim.
E aí ele desenvolveu uma coisa assim, ele ficou louco com o Pedro. Mas aí ele começou a comer demais, ia no vaso e vomitava. Uhum. Né? Aí ele voltava. Aí quando eu descobri isso, eu levei ele para fazer terapia. Foi com o Neide? Com o Neide. Novinho. Você tinha Pedro nasceu, logo você começou a fazer, tipo em março. Eu comecei a fazer e ele logo depois começou a fazer com outra psicóloga. Se não tem terapia, né, Leila? Não tava ninguém aqui, né? Estaria meio quebrado, né? Talvez estivesse, mas bem quebrado. E eu só fui fazer terapia porque a terapia era lá em Teoflotone, 30 quilômetros depois. Se não tivesse terapia, eu não estava aqui com vocês. Isso não é zero dúvida. Se não tivesse terapia, eu não teria feito psiquiatria. É verdade. E eu descobri, zero dúvida. A partir dali que eu startei um pouquinho e fui, né, perceber o que é isso, né? Um pouquinho, né? Opa, esse mundo aqui de cuidar disso existe. Da mente, da existe, loucura. Da minha ver a emoção. loucura na própria casa, né? Sentir, perceber. Você chegou a perceber mais adolescente a loucura na sua própria casa? Não é que eu percebia a loucura na minha própria casa. Eu percebia que na minha casa tinha algumas dificuldades maiores, quer dizer, diferentes, não maiores, diferentes, né? Dados dos seus amiguinhos ali, conseguia? Minha família, né? Alguns amigos, com certeza, algumas dificuldades maiores, mas também tinha algumas coisas que outras casas não tinham. Mas eu percebia realmente essa coisa, né? E essa coisa, essa luta. Mas chegava e parava, né? Tinha um... E no lugar, outro ali tinha uma coisa estática. Paralisada. Né? E... Aí você falou, né? Então mãe teve que surtar, né? Pra depois pedir ajuda, né? Assim, ela surtou, né? Foi lá no fundo do poço, pediu ajuda. Eu não tive família também. E eu lembro... pra me levar. Eu lembro... porque... Nossa Senhora. Mas eu lembro assim, de Neide, quando eu comecei a me cuidar, né? Achei que era até com 5, foi com 6. Uhum. Né? Se não fosse isso aí, né? Com esse começo, né? Depois depois eu voltei fiz terapia, acho, né? A vida inteira. Depois eu fui acompanhando de alguma maneira, quando eu não fugia, né? De poder estar ali. Mas... Tem isso também, né? A fuga. A fuga. Mas você fez terapia com ele de pouco tempo, né? Pouco tempo, mas depois eu... Depois você foi fazer com 19 anos, né? Quando você começou a fazer... Quando ele começou a fazer vestibular e não passava, eu falei, tem um trem errado aí, ué. Vai pra uma terapia. Porque ele sabia, ele era ótimo aluno, toda a vida. Aí eu comecei a não dormir. Na pilha, né? Teve uma vez que eu fui fazer vestibular, eu dormi na prova. E ele não conseguia... Ele falava assim que chegava na prova, dava um branco nele. Aí ele começou a fazer terapia. Aí eu falei com ele para fazer terapia de novo. Achei uma Adriana, uma santa também, me ajudou demais. Mas é isso. E Alba, então essa jornada foi bem dura, né? Foi. E assim, com Pedro, né? Assim, Pedro também é uma coisa... Pedro tem diagnóstico hoje, não? Não. Mas Pedro, assim, eu falo que eu fui... que foi muito difícil a minha maternidade, né? Porque eu fui muito dura com eles, né? E Pedro, como eu tive esse sentimento por ele, né? Porque como é que eu fui ter esse menino se eu não tinha condição financeira? Como, né? Se eu não tinha ninguém para falar comigo assim, ó, você pode amamentar que eu vou cuidar da casa e do resto. Eu ficava, como que eu ia fazer? Mas você se culpa hoje por isso? Não, eu tenho certeza que eu fiz o máximo que eu pude, que eu fui assim uma guerreira mesmo para dar conta de tudo, sabe? Que eu corri muito atrás de... Você foi muito bem, pô. Tudo, mas assim, né? Então, hoje, com Pedro, né? Que eu sempre falei com ele, Pedro, a sua chegada foi para mim um divisor de águas, né? Você chegou no momento que eu comecei a ver o mundo de outra forma, né? E eu fiquei louca, né? Me deu uma coisa muito desorientada da maternidade, né? Que eu tinha que cuidar, mas não tinha ninguém para cuidar de mim, né? Não tinha ninguém para falar comigo assim, ó, pode amamentar e cuidar
que eu cuido. A relação com seus pais aí não eram muito boas antes? Não, né? meu pai, minha relação com meus pais sempre foi difícil, mas nesse momento não. Meu pai e minha mãe me ajudaram muito, sabe? Muito. Eu morava, inclusive, na casa do meu pai, uma casa dele nessa época, né? Eu e Ismar, a gente nunca teve uma casa. A gente nunca pagou aluguel, né? Ou a gente morou na casa, em algum cômodo, num apartamento do pai dele, ou então na casa do meu pai. Então, quando eu falava com Pedro, você tem que fazer terapia. Quando ele se entendeu, sabe? Falei, você tem que fazer terapia. Porque a sua chegada foi muito difícil, né? E até hoje, assim, ele tem dificuldade com essa questão, né? E assim, essa coisa dele, né, da aceitação, né? Eu com meus pais e ele comigo. Então, hoje, eu não carrego culpa de nada, sabe? Eu já me perdoei por tantas coisas, mas eu mesmo tendo me perdoado, tem hora que quando eu vejo, ó, quando eu sinto assim, o que eu já fiz com esses meninos, sabe? Dói, me dá né? assim, me dá uma dor, uma coisa assim muito profunda, né? Dos erros que eu fiz. Mas eu não podia, eu estava dando dói? demais. Ainda dói? Eu sinto assim aquela coisa ruim, sabe? Aquele aperto. Aquele aperto assim quando eu, né? Quando lembra de uma situação, Sim, ou vê algo parecido em algum sim. lugar. Né? Quando eu morei aqui em Jacaraípe, de 93 a 95, foi um momento tão difícil na minha vida, tão difícil, que eu não sei como é que eu dei conta, sabe? E eu lembro uma vez que eu bati neles, né? Então, assim, e quem fazia tudo isso era eu que batia, eu que corrigia, eu que, né? O pai estava em outro lugar, né? E também que bom que tinha o pai que estava em outro lugar, porque se fosse os dois para poder cacetar eles tinham morrido de tanto couro, né? Então, assim, eu já tive momento, assim, né, de me culpar, mas hoje não. Hoje eu vejo, né, de tanto que eu dei conta, né, assim, tudo foi muito difícil para mim, a minha infância, né? Eu fui sempre tido como a doida da família, a ovelha negra da família e tal. Um dia, minha sogra, a mãe de Ismar, um dia falou comigo assim, nossa, quando eu fiquei sabendo que Ismar estava namorando a filha de Fulgêncio, eu achei que era outra. Então, assim, né, ela teve a decepção de entender que era eu, porque a outra que era boa. Já né? começou aí, né? Já começou. Então, assim, a vida inteira. E hoje eu agradeço demais eu ter sido louca, sabe? Porque eu tenho um pouco de loucura na minha cabeça. Eu não sou aquela coisa certinha, não gosto de ser certinha. Eu não gosto eu não gosto de não falar, eu não gosto de não expressar. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de pegar. Né? E isso, né? Mulher casada não pode fazer isso. Então, eu tenho essas coisas até hoje. Mulher casada não pode gritar na rua, ô, fulana, ei, que vontade de te abraçar, vem cá que eu quero te dar um abraço. Não, não pode, né? Mulher casada tem que ser recatada. Minha mãe um dia falou comigo, eu estava pintando as unhas coloridas, ela falou, ô, minha filha, não faz isso não. Isso tem, uns 15 anos, 20 anos. Ô, minha filha, não faz isso não. O quê, mãe? Não pinta suas unhas assim, não. Você é uma mulher tão distinta. Mãe, pelo amor de Deus, você tira esse nome de mim. Você me chama de doida, de cachaceira, mas de distinta. De distinta não tem nada, não. Então, assim, eu sempre gostei de ser assim, sabe? Diferente. Eu nunca importei se falassem mal de mim, porque eu sabia quem que eu era. Né? Então, vários momentos já me falaram mal de mim e eu não importava. Você recebeu o diagnóstico de TDAH recente, né? Quanto tempo faz? Um ano. Um ano. Mudou alguma coisa? Para mim, assim, mudou a questão, assim, para mim foi muito bom o diagnóstico de Gabriel de Ismar. De Gabriel não, assim, não, eu não entendo muito, sabe? Mas, assim, o que eu já vivi, né? E para mim foi muito bom para eu também, tipo, fechar as contas. Uhum. Né? Por que eu era daquele jeito? Sim. Por que eu era bagunceira? Por que eu gostava de... Por que eu não conseguia estudar? Por que eu não conseguia ler um livro? A mente a milhão o tempo todo. Não, eu não conseguia. Eu nunca li um livro praticamente, entendeu? Eu não sou leitora.
Nunca li nada. Eu não tenho a cultura, nem quem sou eu para ter uma cultura igual o Ismar tem? Nada. Nunca consegui ler nada. Eu não consegui Mas você estudar. é intensa para sentir, para viver, né? Sou. Você tem essa boa Sou. coisa aí. Porque isso é Sou. gostoso quando você é bem conduzido nesse Isso. paladar para viver aí, que pelo Isso. jeito você sente bem. Isso. Isso é muito bom quando é. E eu acredito que a terapia te ajudou muito a fazer menos loucura, né? E tá aqui hoje, assim, lúcida, né? Dá pra ver que você tem alegria, dá pra ver que você tem Energia prazer, demais. energia demais, prazer demais. Demais. Como que é ver o Gabriel hoje, né? Mesmo com diagnóstico, tudo, e ele nessa posição que ele tem hoje de psiquiatra, um cara respeitado, renomado, um homem interessante. Como que é pra você, depois dessa jornada toda, tá aqui sentada com o Gabriel? Olha, eu fico muito feliz, sabe, de ver meus filhos, né, de ver Gabriel dessa forma, né, mas assim, eu não tenho essa vaidade, né, eu tenho um filho psiquiatra, não. Para mim é muito satisfatório ele ser psiquiatra, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Então, assim, de eu saber que ele está cuidando das pessoas, isso para mim é uma coisa maravilhosa, porque eu acho que isso é muito grande. É diferente de qualquer outro médico, né? Vamos dizer assim. Os médicos vão lá, fazem as coisas dele, mas Gabriel está cuidando, e eu sei o que é cuidar, né? Porque eu sou cuidada hoje, e eu sempre valorizei isso, e valorizo cada dia mais. E assim, né? Falar dele, assim, da grandeza dele, né? Meus filhos são muito grandes, né? Assim, cada um do seu jeito. Mas, assim, e também não sei como que eu consegui ter intimidade com meus filhos, sabe? Não sei onde que isso aconteceu, sabe? Da intimidade que eu tenho com eles, do abraço, do afeto, né? Da troca. Com os dois eu tenho a mesma coisa, sabe? Você falou que hoje você é cuidada, né? Como que você é cuidada hoje? Cuidada por quê? Por quem? Não, porque eu faço terapia, porque eu vou no psiquiatra, né? Então, assim... Aí você sabe desse valor, né? Sei, sabe? E eu fui no psiquiatra ano passado porque foi um ano atípico que eu fiz 2 cirurgias e eu fiquei doida, assim. O meu trabalho me deu muita loucura, assim, de trabalhar demais, né? E eu tinha uma dificuldade de diálogo né, eu fui secretária de Cultura e com o prefeito, dele valorizar o meu trabalho, dele me dar força para ir, e eu fui muito por minha conta própria, sabe? Assim, eu cresci lá dentro, criei asa dentro da secretaria com o meu trabalho, mas sozinha, sabe? Não foi assim com apoio do prefeito, né? Então, eu fui muito sozinha. Então, eu desorientei, sabe? Eu fiquei, sei lá, pior, né? Do meu TDAH, sei lá. Aí eu fui no psiquiatra. E pensei, porque eu conhecia ele, eu pensei assim, eu vou lá no Igor, para ele me dar um sossega-leão. Aí ele vai me dar um, ou então vai falar comigo assim, ô vagabunda, vai para casa, cuidar com sua terapia, esquece de psiquiatra, né, de remédio. A minha consulta demorou 1h30, 1h45, quando ele falou, né, que ele queria um teste de autismo, de TDAH. E aí pronto, né? Aí eu comecei a me cuidar nesse sentido do TDAH. E eu já, né? E eu também tinha trocado de terapeuta. Eu tinha ficado terapeuta há 35 anos. E com o negócio da minha cirurgia, que foi no intestino, minha prima conversou comigo, achou que eu devia tocar e foi assim. Sim. Na adolescência ali, você chegou a ver a diferença no Gabriel ali? Você tinha essa percepção de que o Gabriel poderia ser diferente dos outros meninos ou não? Não. Não, né? Não. Normal. É assim, eu achava ele ansioso, né? Ele comia muito. Assim, a coisa da boca, assim, né? Ele conversava muito rápido. Quando ele era criança, ele mordia as pessoas, né? As crianças, né? Então, eu percebi assim, ele amamentava, né? Eu amamentava. Aí, eu muito ansiosa,
né, com medo de chuva e vento, esses trem, desenvolvia, foi quando ele era pequenininho. Aí eu parei de amamentar porque eu fiquei ansiosa e meu leite secou. Aí ele começou a tomar leite. E aí ele ficou um tempo, tudo que ele comia, ele vomitava. Tudo. Chegou num ponto que meu pai falou assim, Alba, leva esse menino para Valadares e resolve com o Augusto. O que vai ser desse menino? Porque, nossa senhora, não é possível. E ele não perdia peso, por isso Augusto não importava, né? Então, mesmo comendo e vomitando, ele engordava. Então, ele sempre teve um trem assim, né? Com a fala, né? Conversava rápido e tal. E a ansiedade, né? Assim, fazia ele comer e tal. Mas, então, assim, eu via que ele era ansioso. E eu, né? A mãe quer sempre resolver o problema, né? Mas... Nada mais, né? eu não percebia que ele tinha autismo. Também, né? Não tinha esse olhar, não. A Déia ficou lá em casa com o Rafa lá, 19 anos também, não viu isso. Não tem. Menino todo diferente, mas também ela, autista, lidando com as loucuras dela, com as percepções dela, é difícil. Alguma pergunta para sua mãe, Gabriel? Assim, não, acho que... Você fez uma viagem no passado aí, né? Eu tô aqui virado, né? Do avesso. Você perguntou da minha adolescência, eu acho que foi... Mãe talvez não percebeu, mas pra mim foi muito deprimida. Né? Reprimida? Deprimida. Não foi fácil, não. Minha adolescência foi difícil. Mas é isso aí, né? Eu acho que aqui a ideia... Eu tô muito mexido, né? Agora eu tô em outro planeta, né? Mas a ideia é poder cuidar e acho que a fala de mãe que agradecer ela, né? Por ter estar aqui também com a gente e se mostrar, né? Né? Trazer sua história de vida, seu olhar, seu cuidado, seu amor, né? Você sempre foi cuidadora, né? Agora tá sendo cuidado, né? Também isso é muito bom. E sair cuidando de mim também, né? Isso é muito bom também, poder ser seu filho, de pai também, né? Quero agradecer muito, né, a vinda para cá e a sua fala, a sua presença, a sua energia e seu amor também, né? Eu chamo ela de minha madrecita, né? Acho que ela foi uma coisa que uma fala que eu vou refutar aí, que ela falou que é igual eu e meu irmão, né? Não, cada relação é única, então como assim? Não é igual, não. Como assim? Qualquer relação, claro cada que não, uma é única, né? Nossa, nunca. Então, que tem é nada igual a ver não sei uma o quê. coisa com a outra. Então, pois é. Então, é o sol e a lua. Então Agora corrigiu, né? Agora corrigiu, o sol né? e a lua, mas assim, meus filhos, né? São muito especiais, cada um. Sim. O sol é especial e a lua também. Sim. E deixa eu só completar aqui. Gabriel, para mim, assim, sempre foi muito dócil, né? E muito estudioso, né? Muito, assim, vamos dizer assim, leve, sabe? Foi um filho leve, entendeu? Então, assim, como ele era muito certinho com as coisas dele, né? Eu talvez não tivesse percebido essa depressão, essa coisa, né? E ele tinha tanta vontade de estudar, tanta vontade de sair de casa, que quando ele pôde ir para Teoflotone, que eu consegui levá-lo para Teoflotone, ele foi. Quando ele pôde ir para Belo Horizonte, ele teve, assim... ele foi, assim, com muita miséria, sabe? Assim, de dinheiro, né? E com muita pouca condição. Mas ele foi. E tudo que eu podia fazer, eu tinha que fazer... porque ele queria, né? Então, tudo nesse sentido foi fácil. E ainda meu pai, ele esqueceu que ele ia morrer, e eu também, né? Que eu era pior do que ele na loucura. Ele prometeu para o Gabriel que ia pagar a escola dele de medicina. Mas o miserável morreu antes, né? Então, ele morreu... E eu fiquei, né? A gente ficou com essa coisa aí, ele ainda... De dar conta da faculdade de medicina. Eu pensava assim, pai, o senhor foi miserável. Por que o senhor foi prometer uma coisa que o senhor não ia dar conta? Então, eu disse que ele passou mal uma vez, né? Quase morreu e uma das falas foi, ó, o Gabriel tem que estudar. Ele quase morrendo lá, ele falou, o Gabriel tem que estudar. Que bom que você estudou. Doideira, né? Assim, ele falar isso. Assim, tá perdoado seu pai e sua mãe? Tá doido. Nossa. Tá.
Tá limpo, tá perdoado aí, papai e mamãe? Tá demais, velho. Mas não é por isso, não. Isso aí é. Jornada Mas dura. eu acho que você não perdoou algumas coisas, não, mãe. Jornada dura Pode tem aí. perdoar. Tem uma jornada muito dura, hein? Algumas marcas pesadas quando você traz de vez em quando dentro da história. Uhum. Importante perdoar, né, mesmo? Nossa Senhora. É. Tem uma jornada dura. Eu acho que eu já perdoei muito, sabe assim? Eu acho que eu já perdoei tudo, né? Mas o olhar do outro é o do outro. A gente tá aqui pra cuidar de você. Isso. E você tá aprendendo a ser cuidada. Isso que é muito legal. Olha a coisa que você trouxe aqui. Hoje eu tô aprendendo a ser cuidada e sei o valor do que vocês estão fazendo, do cuidado. Nossa. E isso é muito gostoso. Porque a cada dia que você aprender a ser cuidada, você também vai cuidar melhor. E se cuidar melhor, né? Talvez Com certeza. você sempre buscou o cuidado, né? Isso é muito legal. Você sempre buscou o cuidado Sempre. para você. Mas não é fácil, né, Leila? A gente busca, mas não é fácil encontrar, é? Não é fácil, principalmente no mundo de hoje, né? Naquela época a gente tinha algumas dificuldades no setor familiar. Hoje a gente tem outros tipos de dificuldades. E esse cuidar e ser cuidado dentro da família cabe a todo mundo. Cabe ao pai, à mãe Como é que é? e os filhos. O cuidar e o ser cuidado dentro de uma família é primordial. Não só a mãe tem que cuidar, porque qual é o conceito que a gente tem de cuidar hoje? Dar tudo o que eu nunca tive, dar tudo o que ele merece, dar tudo, protegê-lo a vida inteira. Não. Ou Cuidar não é conseguir isso. dar, não conseguir receber e começa a ter Exatamente. frustração. Exatamente. E é tudo errado. E é esse cuidado, né? É esse filho perceber que essa mãe está cansada e ele ajudar. E quando ele é pequeno, a gente ensina, a gente briga. Mas depois que ele cresce um pouquinho, ele tem que criar essa habilidade de perceber. Minha mãe precisa de ajuda, meu pai precisa de ajuda. Esse é o conceito de família. Né? Quando a gente cuida e é cuidado. Ou meu filho cresceu, mas ainda assim precisa de ajuda. Exatamente. Tem isso também. Porque senão o filho carrega uma mão de mala de culpa para cuidar dos pais, que também não aprenderam a desenvolver autocuidado, não foram cuidados, estão cheios de traumas, de dores, e a carga começa a vir para cima do filho. E quando a gente tem um pai ou uma mãe autista, não é o autismo, né, que faz a família ficar, às vezes, um pouco dividida, um pouco com dificuldades. Não é o autismo. É a condição de não saber o que é sentir. Boa. Isso é que faz a diferença para que eu possa cuidar e ser cuidado. E isso é muito difícil. Por isso que a ideia do programa, entendeu? Saber o que o outro sente. Entender, pelo menos, né? Porque sentir o que o outro sente, a gente não sente. Mas entender, pelo menos, o que o outro sente, traz uma percepção de cuidado diferente. De união diferente, de conexão diferente. E a gente viveu uma vida inteira sem isso, todos nós. Então, quando a gente traz a ideia do programa Outra Forma de Sentir, é justamente para aproximar de novo. Porque o Gabriel é o mesmo, tem novas ferramentas, mas ele sente desde sempre. Só que como é que ele sente? Agora eu entendo melhor o que ele sentia, porque ele deprimia, aquela ansiedade, aquele nível de sensação. Hoje eu entendo melhor, por quê? Porque ele é diferente. Ele não sente como o Jal, entende? O Jal já sente de maneira mais, resolve de maneira mais rápida, mais prática. E o Gabriel, ele tem uma particularidade aí, ele se permite sentir. Você está falando e dos ele seus tem filhos? humildade Não, de sentir. Então você traz um perfil diferente, né? Enquanto autista, enquanto verdade. médico, enquanto homem, enquanto pai. E isso faz uma diferença incrível, porque quando você fala, a sua voz sai embargada de tanta... Não são traumas acumulados, são emoções. Muito lindo Que você de ver. está de perto com elas agora, que É você muito está lindo de visualizando, sentindo. E você traz isso na voz, e tem horas que você para, faz uma pausa, respira, tenta organizar a cabeça e botar para fora. Ou seja, você se permite O fazer que está acontecendo isso. com a sua vida é lindo demais. Eu sinto aqui, eu E vejo a aqui. gente do lado de cá fica olhando isso e a gente se arrepia. Fico babando. Sente e fala, caramba, que Você tá pureza. aprendendo a sentir, mano. Que E sem trauma, humildade. mano. Sem trauma. É Isso muito é legal, muito porque lindo. assim, a jornada ela é dura. Eu vejo que a jornada pro autista ela é mais dura do que pra mim. Minha jornada de vida ela é dura, mas
não tenho tanta autorresistência como tem o autista ali. E ver você se permitindo aí nesse lugar o tempo todo de descoberta, de sentir, sente, dói, mastiga, levanta a cabeça, vai pra cima, não se permite sentir, se permite visitar, não foge da visita. Cara, o que você faz aqui é muito louco, é muito puro. Muito puro, é muito ensinável, é muito replicável. Então você que tá ouvindo em casa aí, cara, é assim, quem tá aqui nesse estúdio consegue perceber a energia do que é um homem se permitir a sentir a outra forma de sentir que ele nunca pôde sentir. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é isso. E verbalizar isso, né? Com toda a emoção, com toda a o pai e a energia. mãe aqui, mesmo quando não tá o seu pai e sua mãe aqui, nos outros programas você consegue fazer isso muito bem também. Então, assim, cara, você tá de parabéns e parabéns pela jornada, pela guerreira que você foi. Não é bonito hoje dizer guerreira, porque só você sabe o que ficou pelo meio do caminho, as coisas que você tá juntando para poder comer melhor, viver melhor, sentir melhor. Mas parabéns, cara, parabéns, assim, você não deve nada para ninguém, tá tudo pago, Se permita tomar a sua cervejinha aí. Cachaça, Com a não? sua cachaçinha aí. Eu gosto de cachaça. Isso, vamos tomar uma junto. Você já falava comigo que eu tenho cara de cachaceira. Minha geriatra. Falei, ai, tem mesmo, graças a Deus. Tomar a nossa cachaçinha junto aí, se permitir a sentir, a viver. E se puder deixar as malas para trás aí, a gente deixa junto. Eu te ajudo, a gente te ajuda. Você não tá só. Ô moço, olha, eu só gosto de lembrar, sabe assim, eu tenho tudo como lembrança, sabe assim. Assim, de poder falar da minha história, sabe? E eu fico vendo, Gabriel, assim, que grandeza é essa desse menino, de ser um psiquiatra e colocar a cara dele aqui à frente e falar das dores, das coisas e tal, e falar que ele é autista, que ele tem isso e aquilo, que foi assim, assado, e o pai dele assim, ou a mãe dele assim, né? E tá tudo certo, né? Que grandeza, né? Exato. E eu sempre fui assim também, sabe? Eu nunca tive medo de me expor, sabe? Às vezes eu vou falar assim, alguma coisa, meus filhos, meus maridos, aí alguém fala assim, não, como é que você fala isso? Gente, eu estou falando, não é dos meus filhos, estou falando de uma história de vida. Sim. Né? Meu marido atual é assim, e ele tem esse trem, é de dificuldade. Todo mundo, algumas deve ter, mas não pode falar. Uhum. Tem que ficar caladinho. Eu estou falando de história. É para a gente aprender um com o outro. É para a gente entender das dores. E não ficar guardando um monte de coisa errada nos pensamentos. Quando você põe para fora, você alivia. Exatamente. Então, assim, não foi à toa que eu fundei a Terceira Idade. Eu tinha 39 anos lá em Tambacuri, né? O acolhimento com essas pessoas, né? E foi um divisor de águas para mim também, né? Porque minha vida mudou completamente, né? A vontade de ajudar e de trazer alegria para eles. Você fundou um projeto chamado Terceira Idade aonde? Em Tambacuri. Ah, é? Né? Quando eu tinha 39 anos, eu fundei o grupo da Terceira Idade, Vaidosos. Que legal. Né? Eu fui uma das fundadoras, né? Eu e mais duas pessoas, 3 pessoas. E assim, né? Depois, quando eu entrei na Secretaria de Cultura, há 4 anos atrás, né? E assim, nossa, que eu não queria nem entrar, mas assim... Foi uma coisa tão maravilhosa, porque eu acolhi tanta gente, sabe? Uhum. Eu reganhei a Secretaria de Cultura e eu abracei todo mundo, né? Aquela casa ali, eu brincava assim, gente, essa casa deve ter alguma mandinga, né? Eu sou macumbeira, por isso que dá tudo certo. Porque tudo que é de bom acontece aqui dentro, né? É tudo bom. E, sabe, foi multiplicando um tanto de coisa boa dentro de mim. Boa. Então, eu acho que Gabriel, ele tem uma alegria, uma energia contagiante. Exato. Sabe? É limpa. Contagiante. É impressionante como que são os comentários a respeito dele, né? Uhum. E é isso. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado eu que agradeço. Pela sua jornada. Obrigado por se expor, por falar. Eu agradeço demais. Foi maravilhoso. Só falar 2 coisinhas aqui. Eu realmente estou emocionado, né? Assim, de muita coisa. Eu tenho alegria, mas também tenho uma tristeza grande, né? Não é à toa que o palhaço é cheio de cor e o fundo é preto, né? Sim. Então, assim, poder aprender a lidar com todas essas minhas emoções que me visitam e perceber que eu sou apenas humano mesmo, aprendendo aqui, sou frágil
e partilhar isso, né? Eu acho que não é fácil, mas é libertador, é maravilhoso. E agradeço a vocês, né? Mais ainda que tudo aqui começou na Leila, né? Assim, a Leila realmente é o elo de uma coisa, de uma energia fenomenal, né? Assim, então, agradeço muito mais uma vez a meu pai e minha mãe por terem vindo aqui, por terem se mostrado, por terem trazido as entranhas aqui, né? Que não é fácil. As vulnerabilidades, né? É a história deles também, né? Um pouco, né? Os desencontros, os encontros. Mas a coragem de estar aqui, né? E eu agradeço a vocês por terem paciência de nos ouvir, né? Porque também é a coisa da paciência, mas a coisa também, Leila também fala uma coisa, né? Precisa ter curiosidade, né? De ali entender um pouco, né? E a curiosidade também de vocês dois, de poder perguntar, de querer, de estar aqui atento no agora e sentindo também, porque, né? Essa coisa eu estou reaprendendo a sentir mesmo, poder sentir, poder falar, e isso é uma coisa que eu faço também assim no meu consultório, que antes eu não podia sentir. Eu tinha que ser um médico, né? Aquela coisa médica, né? Assim, né? Eu aprendi isso nas rodas de terapia comunitária com o Adalberto Barreto, que ele fala o seguinte, né? O médico pode ser médico, pode ser jeca do mato, jeca tatu, e pode ser o que for, e médico também, né? Então, assim, né? Não precisa ter aquela coisa de estereótipo, né? Uma vez eu conversando com um amigo meu, até aqui de Vitória, né? Um cara que me recebeu também muito bem aqui, também é médico. Ele falando o seguinte, como se ele quisesse dominar as pessoas, sabe? Ter uma turma por baixo, que nós somos médicos, a gente está por cima do negócio. Eu falei, cara, eu vi ele falando sobre isso, eu falei, cara, né? Não é esse lugar que eu quero, não. Eu não quero lugar de jeito nenhum, né? Ele fala até mesmo a coisa da roupa, do que vestir, tudo para poder manipular o cliente, né? Intimidar ali a situação e tal, seduzir, né? Não quero isso, né? Eu quero me conectar através da identificação, mas inclusive com a dor. Energia, né? Com energia, mas inclusive com a dor de estar vivo, mas também com a delícia, né? de estar vivo, né? Com a fragilidade, de poder aprender a lidar com isso, cara, porque se eu aprendi, bicho, quer dizer, se eu estou aprendendo, qualquer um pode aprender, né? E você falou isso, né? De poder replicar isso. Tomara que a gente possa fazer isso, né? Você está fazendo, irmão. Sim. Você tem abençoado a vida de Obrigado muita demais, gente. Já, obrigado demais, tá doido. Fala aí, abençoar, você trouxe minha bicicleta? Tá lá no carro, né? Direto. Escuta aqui, deixa eu só contar uma história aqui. Quando ele morava no Rio, que ele fazia psiquiatria, né? Aí o professor lá foi no aniversário dele. Aí sentou perto de mim e contou, olha, eu vou te contar uma de seu filho, que eu aprendi com ele. Sendo professor dele, eu aprendi com ele. O que foi? Ele foi fazer eu fui acompanhar ele lá no hospital, o cara lá no leito, e ele chegou e falou, cara, tudo bem, não sei o quê, como é que você tá e tal. Aí, depois eu cheguei e falei com o Gabriel, você fez tudo certinho. Foi tudo bacana, seu atendimento pro senhor Luiz lá, mas você não pode falar com ele assim, cara, você tem que chamar ele pelo nome. Mas, véi! Se eu não falar cara, não sou eu. Então, ele é essa coisa, né, do afeto. Sim. Né? Então, ele mostra assim, né? Ele põe a cara, né? Sim. Estamos aprendendo muito com o senhor Gabriel. Sua bicicleta tá aí, veio direto da Holanda, né? Não sabe? Da Holanda. Sabia isso? Lógico, eu vi. Sabia? Eu vi, sim. Eu fui conversei com o jovem lá da que Holanda. massa, é verdade. Na bicicleta é incrível. Você viu, né? Não é? Vai pra família toda ali. Vai sair de um pro outro. Essa aí, Não quebra ideia. nunca. Não quebra nunca. Ó, Deus abençoe sua vida. Amém, Você é querido. uma linda mulher. Parabéns. Linda mulher mesmo. Obrigado, até o próximo Muito programa. obrigada. Leila, obrigado. Muitas emoções, né, Leila? A energia fica aqui, né? Muitas, fica aqui concentrada.